CPDOC é uma instituição que produz bens públicos, né? É uma instituição que tem essa característica, quer dizer, tudo que nós produzimos é exatamente para circulação pública, para consulta pública, e nós temos, hoje eu vou falar um pouco sobre isso, nós temos um acervo, tanto de documentos textuais, documentos privados, quer dizer, documentos que têm alguns documentos privados de circulação pública, alguns documentos privados de circulação privada, que são organizados por doadores, quer dizer, são coleções de algumas pessoas que doam seus arquivos, seus documentos para o CPDOC, que nós organizamos e liberamos para consulta. E também temos esse grande acervo de depoimentos orais, organizado por depoentes e organizado também pelas linhas de pesquisa nas quais foram realizadas as entrevistas, que também está liberado para consulta pública. Quer dizer, se vocês tiverem algum interesse em conhecer o acervo do CPDOC, em conhecer quais são os tipos de entrevista que nós temos, e até para conhecer como a entrevista é arquivada, de que forma uma entrevista de história oral ela se processa, e ver, por exemplo, através de uma entrevista, que é uma fonte, como foi desenvolvido algum trabalho de pesquisa com essas fontes. Se vocês tiverem interesse, vocês podem visitar o CPDOC, podem falar comigo, podem falar com a Verena, pode falar com qualquer pesquisador lá do CPDOC, que vai ter um grande prazer de recebê-los vocês lá, e vai ajudar em qualquer coisa que vocês necessitem. Nós estamos passando por um processo de informatização do acervo, quer dizer, parte de documentos textuais praticamente está concluída a informatização e a coleta de dados, a sistematização dos dados. Agora está também concluindo a parte de digitalização, né, de imagens, que a gente tem um arquivo iconográfico também muito grande. Não sei se vocês veem essa minissérie Aquarela do Brasil, sempre termina com uma paródiazinha do filme do DIP, né? Toda aquela documentação é a documentação do CPDOC. A gente tem fotos, tem filmes, e está sendo concluída essa parte. A parte do acervo de história oral, ele está todo já digitalizado, os bancos de dados já estão todos prontos. A gente agora está fazendo um processo de adequação para as plataformas, né? Que é a plataforma Oracle, né? Que vai ser a plataforma geral. E acredito que já no ano que vem, já em 2001, todo esse material vai poder ser consultado online, através do portal da Fundação Getúlio Vargas. Já tem alguma coisa, quer dizer, quem tiver algum interesse é www.fgv.br, e a partir do ano que vem vai ter um portal onde essas informações vão poder ser consultadas e acessadas. É claro que você não vai poder ter acesso, no caso, à íntegra do documento, ou ter acesso ao depoimento, mas você vai ter acesso às informações relacionadas a esses documentos, que vai facilitar o processo de pesquisa. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer ou desenvolver algum projeto de pesquisa que precisem do nosso apoio, ou que precisem ter acesso às fontes documentais que nós temos em acervo, vocês estão convidados a nos fazer uma visita. O CPDOC, não sei se vocês conhecem, ele funciona no prédio da Fundação Getúlio Vargas, na Praia de Botafogo, né? Praia de Botafogo 190, é um prédio bem conhecido. Nós funcionamos no 14º andar. O acesso é franqueado a todos os pesquisadores. A gente tem prazer que vocês nos visitem e conheçam um pouco o nosso acervo, o nosso trabalho. Bom, como eu tinha falado ontem, hoje eu vou me restringir a falar sobre questões metodológicas específicas, quer dizer, de que forma se pode montar um projeto de pesquisa que utilize fontes orais, de que forma essas fontes orais são captadas, de que forma essas fontes orais são construídas enquanto fonte, de que forma elas podem ser classificadas, e comentar um pouco a utilização desse material e alguns problemas que nós nos deparamos, tanto no processo de coleta do depoimento, de construção dessa fonte, como também no processo de liberação dessa fonte para consulta ou para acesso de terceiros, e alguns problemas mais de ordem técnica, que quem for desenvolver algum projeto, tiver algum interesse em coletar depoimentos, vai ter que fatalmente deparar, que é de arquivar, e questão qual é o melhor suporte para esse tipo de material. Então, vou dar uma panorâmica um pouco da prática da pesquisa da história oral. Bom, o CPDOC, como eu tinha dito, o CPDOC é uma instituição que já tem 27 anos, em breve vamos estar fazendo 30 anos, e o programa de história oral ele foi fundado em 1975.
ele foi fundado exatamente com essa visão que algumas pesquisadoras, que o CPDOC é até interessante, né, que você vê a produção do CPDOC no início da década de 80, por exemplo, sempre há referência às pesquisadoras do CPDOC. O CPDOC era uma instituição essencialmente feminina. Mais recentemente é que você tem um ingresso de homens no CPDOC, até tinha uma certa aura cômica sobre isso, né, que eram as mulheres do CPDOC e tal. E realmente ele foi fundado por um conjunto de pesquisadoras que estavam concluindo a pós-graduação. Algumas já tinham concluído a pós-graduação, estavam concluindo a pós-graduação no final dos anos 60 e nos anos 70. Muitas delas já tinham feito ou a tese ou estágios no exterior. E a pesquisadora Aspásia Camargo, que hoje já foi inclusive secretária de Estado, ela teve a intuição de que, como nos Estados Unidos você já tinha isso muito claro, na França e na Inglaterra, já estava sendo discutida a montagem desses grandes acervos de depoimentos, e como o CPDOC tinha uma grande linha de pesquisa inicial, quer dizer, uma grande linha de captação de documentos e de produção, de reflexão sobre esses documentos, que envolvia a Revolução de 30, a conjuntura específica da Revolução de 30 e essa primeira era Vargas, né, esse primeiro tempo da era Vargas, que vai da chegada de Vargas ao poder em outubro de 1930 até o fim do Estado Novo em 1945, ela teve a intuição de que era interessante que começasse a ser testada uma metodologia de coleta de depoimentos orais, que esses depoimentos orais pudessem ser integrados ao acervo, né, de arquivos documentais do CPDOC, e que, de alguma forma, a partir do tratamento dessas fontes, se pudesse ter um plus, quer dizer, um algo a mais na pesquisa histórica sobre o período. Isso favorecia também de uma necessidade de urgência, como eu também referi na aula passada, da visibilidade clara de que esses atores políticos ou já tinham morrido ou estavam muito idosos. Quer dizer, o depoimento deles, a contribuição que eles poderiam dar, a fixação desse depoimento num documento oral, a condição de viabilidade disso estava se esgotando. Então começou a se desenvolver um projeto de tomada de depoimentos de atores do processo, claro, desse processo político que vai de 30 a 45. E o CPDOC, de certa forma, ele foi pioneiro na metodologia na utilização da metodologia de história oral no Brasil, se situa, de certa forma, na vanguarda em relação a toda a América Latina, com exclusão do México. Quer dizer, o México você já tinha um programa já de algum tempo, mas não muito consolidado, mas que já estava lidando com essas fontes orais, com essas coletas de depoimento. E o CPDOC, então, criou o Programa de História Oral, que tinha esse nome, né? Programa de História Oral. É interessante que é cíclico, né? Que passou de Programa de História Oral, depois de um certo tempo ele foi fixado como Setor de História Oral, e a coisa de 2 anos ele retornou como Programa de História Oral ao setor de documentação, que eu acho uma estrutura institucional e, assim, em termos de característica da atividade, muito mais lógica, né? Porque, na verdade, nós estamos... o Programa de História Oral está voltado para, de certa forma, a coleta e organização de depoimentos orais, que, na verdade, é parte do acervo, então está diretamente relacionado à documentação. E como todo programa de história oral, ele tem que ter objetivos claros e tem que ter, como eu falei, um projeto no qual deve se fixar. Então, é impensável, em termos assim, de viabilidade e também em termos de consistência do acervo, é impensável você propor um programa de história oral que não tenha um eixo em torno do qual ele vai gravitar. Não tem um eixo prioritário de pesquisa. E eu acho que essa experiência do CPDOC, ela definiu um pouco o itinerário da história oral no Brasil. Quer dizer, felizmente, os programas de história oral, ou os núcleos de história oral que nós temos hoje no Brasil, todos eles estão articulados em torno de projetos de pesquisa. Quer dizer, não há quer dizer, com exceção de um período que teve do MIS, né? O MIS, Museu da Imagem e do Som, não há essa perspectiva, que é uma perspectiva muito pouco rigorosa, muito pouco sem critérios, né? Em termos muito pouco criteriosa nesse sentido, sem critérios de desenvolvimento, de você tentar
coletar depoimentos mais díspares. Não, estou aqui para ouvir, quero ouvir as pessoas, vou ouvir as pessoas. Isso não é um programa de história oral, quer dizer, isso é um pouco a curiosidade. Você tem um programa estabelecido, você tem que ter uma linha de argumentação, você tem que ter um projeto, claro, um projeto tem suas finalidades, e você, de certa forma, rola os depoentes e tenta pensar num possível conjunto de depoimentos a partir desse projeto, um projeto que vai propor questões e que você vai buscar fontes ou construir fontes em torno dessas questões. Então, o programa de história oral ele foi fixado a partir desse projeto, quer dizer, esse projeto que é um projeto de elites políticas brasileiras, período de 30 a 45. Até no meu ponto de vista, até uma crítica hoje que nós fazemos, uma autocrítica, esse projeto, mas também pelas condições de viabilidade da época, era um projeto extremamente extenso, era um projeto que hoje em dia acho muito pouco viável você se propor a um recorte dessa abrangência. Mas como o CPDOC ele tinha, de um lado, grandes fontes de financiamento público para fazê-lo, e tinha do outro um terreno que era totalmente não mapeado, quer dizer, foi todo um processo de tentativa e erro, um processo de aprendizado. Então, a metodologia que nós desenvolvemos, que foi desenvolvida ao longo desses 25 anos, né, do programa, ele serviu de referência. Para quem hoje até não é fazer propaganda em causa própria, mas é reconhecido até internacionalmente, que um dos melhores manuais sobre história oral é o manual produzido pelo CPDOC, manual produzido pela professora Verena Alberti, que se chama História Oral, a Experiência do CPDOC. É um livrinho azul, é um livro que, infelizmente, ele se encontra também esgotado, mas ele tem em diversas bibliotecas públicas, até na biblioteca da Fundação, na biblioteca do CPDOC, que funciona no 14º andar, ele tem. E é um livro de referência para a implantação de todo o programa de história oral. É interessante porque os programas de história oral que nós temos em todo o Brasil, eles foram, direto ou indiretamente, gerados a partir do contato com o CPDOC. Então, de certa forma, esse manual, que é um manual que foi produzido mais recentemente, ele sistematiza muitos desses resultados desse processo de aprendizado em tentativa e erro, né? Hoje, o acervo do CPDOC é um acervo que tem mais de 12 mil horas de depoimentos gravados. Esses depoimentos, eles foram desenvolvidos ao longo desses 20, foram tomados e foram trabalhados ao longo desses 25 anos em diferentes linhas de pesquisa. Essa primeira grande linha de pesquisa de elites políticas 30 a 45, por mais de 10 anos, o CPDOC trabalhou com esse programa e coletou alguns depoimentos que são, hoje em dia, depoimentos impensáveis, como, por exemplo, o depoimento do Marechal Cordeiro de Farias, que se definia como um grande conspirador, quer dizer, um militar que teve em todos os movimentos conspiratórios da década de 20, na década de 30, comandou Força Expedicionária Brasileira na Itália, depois vai conspirar abertamente para a deposição do governo João Goulart, quer dizer, um militar, uma liderança militar que se forjou até mesmo mais na interação política, mas que tinha uma grande participação dentro da corporação, quer dizer, como liderança na corporação, como um troupier, como um homem de tropa. E, por exemplo, o depoimento do Cordeiro de Faria é um depoimento de 200 horas. Você imaginar você ter 200 horas de gravação com um depoente é até uma brincadeira que nós fazemos, porque ele morreu dando entrevista. Ele não terminou de dar a entrevista. A entrevista, ela está suspensa, quer dizer, de certa forma ela está completa, né? Mas ele morreu no processo de entrevista. Inclusive, esse depoimento foi publicado, é um livro muito interessante, chamado Cordeiro de Faria, né? Foi publicado pela Nova Fronteira, é um livro que é facilmente encontrável, inclusive encontrável muitos sebos aí, e é um livro bem característico, que é a experiência do CPDOC em publicar algumas dessas entrevistas. Ele termina com o capítulo da Aspásia Camargo falando da morte do Cordeiro de Faria, ele morreu poucas horas depois de falar comigo no telefone, que nós tínhamos agendado, ele não aguentava mais, mas essas mulheres não vão me deixar. E morreu depois de dar 200 horas de... E esse é um dado... Esse foi um dos fatores que nos Estados Unidos, porque era uma coisa que não estava sistematizada, era a experiência dele, ele sabia onde tinha as conexões, aqui conecta com não sei o quê, aqui o ramal tal conecta, e você não tinha isso, quer dizer, hoje em dia você tem uma maior preocupação, mas Brasil, né, década de 50, 60, imagina,
Você não tinha isso mapeado e com ele se morreu esse conhecimento se perdeu. E a ideia dessas empresas nos Estados Unidos era exatamente essa, quer dizer, de você consolidar um pouco esse conhecimento. Então você tem toda essa gravação desses depoimentos e tal. E é interessante também porque você está o tempo todo lidando com essa imprevisibilidade, que é a imprevisibilidade da morte, né? Eu me lembro que quando eu tinha menos de 2 anos como pesquisador do programa de História Oral, nós reativamos uma linha, que eu vou falar sobre as nossas linhas de pesquisa, mas nós reativamos uma linha de pesquisa sobre política do Rio de Janeiro, quer dizer, coletando depoimentos de atores que desempenharam funções dentro do campo político carioca e fluminense. E, inclusive, nós tínhamos um financiamento da Assembleia Legislativa para a publicação de alguns desses depoimentos. E eu sugeri o nome do ex-senador Benjamin Fará, que é uma figura de uma trajetória singular. Se elege em 45, tem diversos mandatos, é senador, está relacionado direta ou indiretamente com alguns momentos importantes da trajetória política da cidade do Rio de Janeiro e também com algumas lideranças políticas significativas. E fizemos o contato, porque tem todo esse processo, fizemos o contato, ele topou, estava muito emocionado, falou assim, porque eu vou tomar posse na Academia Brasileira de Ciências Médicas e vou fazer um discurso e tal, porque minha vida é um momento, eu estou fazendo um balanço da minha vida, eu fui filho de um mascate no interior do Mato Grosso, vim para cá e tal, eu queria ser mascate, acabei sendo médico e entrei na vida política e tal, 2 dias depois ele morreu. Então, todo esse depoimento foi perdido. Então, você está trabalhando com esse tipo de entrevistado e está trabalhando com... É uma questão muito delicada, quer dizer, você tem uma percepção do tempo, que é um tempo que se esgota. Então, você tem que tomar decisões rápidas, um processo de escolha e definição desses depoentes. As linhas que o CPDOC desenvolveu ao longo desse tempo, quer dizer, de um lado essa linha de elites políticas nacionais, posteriormente, tem uma linha de elites políticas regionais. Nós temos muitas entrevistas de lideranças políticas nordestinas. Na década de 80 se produziu uma série de trabalhos sobre regionalismo político. Então, nós temos muitos depoimentos dessas elites nordestinas. Nós temos, posteriormente, uma linha que atualmente é uma linha que está com pouco investimento, que era exatamente sobre história empresarial e sobre lideranças empresariais e também das chamadas empresas estatais brasileiras. Então, nós tivemos um grande trabalho com a Eletrobras, e depois a Eletrobras criou o Centro de Memória da Eletricidade, com a Petrobras, com o BNDES, mais recentemente com o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. E esses depoimentos são depoimentos de técnicos, de pessoas que tiveram um papel dentro da burocracia estatal e também da área técnica, que é muito interessante observar o processo de recrutamento e formação dessas elites, como é a tomada de decisão e como é implementada algumas das políticas públicas através dessas empresas estatais. Uma outra linha de pesquisa que é muito significativa, também é uma linha de pesquisa relativamente recente, é a linha de pesquisa de coleta de depoimentos de lideranças militares relacionadas ao movimento de 64 e ao período de ditadura militar no Brasil. Esse trabalho foi conduzido pela pesquisadora Maria Celina de Araújo durante muito tempo e ele resultou em 3 livros que se encontram da editora Relume do Mará, que é 1964, Visões do Golpe, a Repressão e De Volta aos Quartéis, em que o depoimento desses militares falando sobre como no interior da corporação se discutiu, de um lado, a tomada do poder, de outro, essa fase de repressão mais drástica e o processo de abertura para um regime democrático. E também, nessa linha, talvez o depoimento mais significativo, ele foi publicado à parte, foi um surpreendente best-seller, né, há 3 anos atrás, que é o depoimento do general Ernesto Geisel, que tem um caráter de singularidade e até mesmo expressa um pouco a legitimidade do CPDOC, porque o Geisel, certamente muitos de vocês não eram nascidos no período do Geisel, mas o Geisel era um militar que, na verdade, o militar não deveria se sustentar, o projeto é esse, ele não deveria se sustentar pelo apoio popular, então ele não tinha a menor necessidade de falar, ele não via a necessidade de falar, de conceder entrevista, a não ser em pronunciamentos oficiais.
quando ele fazia discursos, quando entrava em cadeia nacional. Até tem um anedotário que a única longa entrevista que o Geisel deu para um jornalista, quer dizer, para a imprensa, foi numa viagem que ele fez ao Japão. Ele deu uma entrevista num trem. Isso ficou até, o Geisel só falou num trem no Japão e depois passou horas e horas falando com os pesquisadores do CPDOC, com o Celso Castro e a Maria Celina. E esse longo depoimento do Geisel foi editado e publicado e tornou-se um dos livros mais vendidos no ano 96. E é interessante porque nessa linha de pesquisa dos militares está presente muito dos problemas que o CPDOC enfrenta quando lida exatamente com esses depoimentos orais. Quer dizer, antes até de falar sobre como se faz uma entrevista, como se processa uma entrevista, eu vou falar um pouco sobre essa relação extremamente tensa e uma relação que envolve confiança, que envolve preceitos éticos e que envolve também questões legais, jurídico-legais, que estão relacionadas com a coleta de depoimento. Então, todos aqueles que pensarem, que tiverem algum projeto, que tiverem a necessidade de se utilizar de depoimentos orais em suas pesquisas, de se utilizar de fontes orais, se for coletar fontes orais para uma pesquisa que for desenvolver, para algum projeto que tiver, tem que ter muita atenção nisso, porque, como eu disse anteriormente, quer dizer, esse depoimento é, de certa forma, a cristalização, a formatação de uma memória que é articulada para um indivíduo e que esse processo é um processo muito íntimo, como eu falei, muito marcado pela subjetividade e que é, fatalmente, uma construção do depoente. Então, ele tem total domínio sobre o seu discurso, ele tem total responsabilidade também sobre o seu discurso e, logo, ele tem implicações legais com aquilo que ele está dizendo. O grande problema que nós temos é de que forma nós podemos transformar esse fato, esse construto, essa fabricação, que é uma fabricação privada, individual, em um instrumento público. De que forma nós podemos fazer que um depoimento privado, um depoimento pessoal, sobre o qual o depoente tem direito e controle, em um documento de acesso público. E esse documento de acesso público implica, inclusive, a condição de possibilidade de que esse depoimento possa ser integrado num projeto. Essa é uma discussão, como eu falei, uma discussão ética, porque quando se convida, quando se faz um contato com um possível depoente para que ele dê um depoimento sobre a sua vida, ou sobre toda a sua história de vida, ou sobre uma questão temática, ele, de certa forma, você tem que conseguir a anuência dele para uma concessão legal, de que ele tenha a disponibilidade de ceder esse depoimento para uma instituição ou para um pesquisador e que ele faça um determinado uso desse depoimento. Então, essa foi uma questão com a qual o CPDOC se deparou ao longo desses anos com série de experiências. Eu vou, por exemplo, falar um caso específico. Não se tinha muito essa preocupação da sessão do depoimento. E tinha uma liderança da antiga UDN, um grande tribuno baiano, um jurista baiano, que tinha uma atividade política, inclusive se elegeu pelo estado da Guanabara, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Era uma liderança significativa, um dos grandes quadros da política brasileira, em termos de oratória, em termos de articulação, em termos de produção legislativa, que era um político chamado Aliomar Baleiro. E o Aliomar concedeu uma entrevista para os pesquisadores do CPDOC e não se tinha preocupação com essas questões legais em torno da propriedade do depoimento. O Aliomar faleceu e, posteriormente, num livro foi publicado trechos dessa entrevista do Aliomar. O CPDOC foi acionado juridicamente por ninguém menos que o Dr. Afonso Arinos, que era amigo do Aliomar, que a família do Aliomar não sabia da existência desse depoimento, embora não comprometesse em nada a imagem do depoente. Levantou-se uma questão clara, que era a utilização de um fator privado, de um instrumento privado, dentro de uma circulação pública. E, a partir disso, a gente começou a pensar de que forma poder-se-ia criar condições de viabilidade desse processo. Passamos a ser muito mais cuidadosos, fomos aprender um pouco com a experiência internacional, que era pouca,
E criamos um instrumento, que é um instrumento legal, que é um instrumento chamado carta de cessão de depoimentos. Então, quando se faz o contato com um entrevistado, já se deve apresentar nesse contato de que ele deve refletir sobre o problema de que esse depoimento vai ser um depoimento que vai ter circulação pública e que depende dele, é uma escolha dele se ele vai viabilizar essa circulação, se ele vai ceder esse depoimento para consulta pública ou não. Então, isso deve ser logo tratado, porque é uma questão ética, eminentemente ética. Você não pode atrair um depoente e que ele fale sobre sua vida, que ele se exponha, que ele gaste o seu tempo ali para alguma coisa que você está, de certa forma, escondendo dele, de que aquilo que ele está falando não vai ficar entre você e ele. É uma coisa que vai fatalmente entrar para uma circulação pública. Então, às vezes, essa questão é uma das questões mais tensas do processo de elaboração de entrevista. É uma das questões mais delicadas com as quais você tem que efetivamente tratar. Inclusive porque esse instrumento da Carta de Cessão dos Direitos, a Carta de Cessão de Direitos sobre depoimento, cedendo esses depoimentos à instituição, no caso ao CPDOC, de forma que ele possa ser consultado, é um contrato extremamente leonino. Até a gente gosta de brincar que a gente tem que, de certa forma, esconder esse documento, porque se uma pessoa lê esse documento com muita atenção, ela não assina. Porque tem uma série de implicações ali em que a pessoa fica exatamente... Porque a sensação que se tem é o seguinte: eu estou perdendo a propriedade sobre o meu discurso. Pode-se utilizar o meu discurso de qualquer forma. Você tem uma leitura negativa disso, e a gente tem que, de certa forma, tentar convencê-lo de que qualquer forma que a gente está dizendo, é que a gente não vai editar esse depoimento, fazendo uma trucagem, colocando as palavras fora do lugar e utilizar isso politicamente, ou utilizar isso contra o depoente. Nossa preocupação é exatamente que isso possa ser consultado por pesquisadores. Tanto que nós temos também uma relação com os pesquisadores, que a partir do momento em que o pesquisador tem acesso a esse depoimento, ele também assina um certo contrato com o CPDOC, em que estabelece quais são as condições de utilização desse depoimento. Ele não pode ser utilizado assim, que ele não pode ser utilizado assado, que não pode ser veiculado dessa forma, não pode, quer dizer, é uma jurisprudência que foi criada e, de certa forma, está num texto legal estabelecido quais são os direitos e deveres do depoente, do CPDOC e daquele que vai utilizar esse depoimento em pesquisa, em livro, em o que quer que seja, até mesmo para consultar. E é interessante porque nossa experiência, por exemplo, com alguns elementos populares, como eu falei mais recentemente, eu já estava falando sobre essas linhas, nós temos também depoimentos de lideranças trabalhadoras e mais recentemente de lideranças comunitárias de populações faveladas. Esses depoentes que não estão em posição de destaque dentro do cenário político, não exercem cargos eletivos, que não exercem cargos de indicação política, que não exercem cargos de gestão política, esses depoentes eles não têm tanta relutância naquilo que vão dizer. Até mesmo é interessante porque eles têm alguma relutância de algum medo. Você imagina, por exemplo, recentemente a gente está lidando, eu não faço parte dessa linha, mas a gente discute isso, de lideranças de favelados. E você percebe um medo muito grande de tudo aquilo que eles vão falar, temendo represálias, né? Então, o condicionante do depoimento não é tanto a veiculação, mas o conhecimento por parte de alguns elementos da sociedade que têm um monopólio do uso da violência, né, a polícia e traficantes, né, de que tipo de ação eles poderiam tomar, que essa pessoa abrindo o bico. Quer dizer, a lei do silêncio impera e está presente ali no momento do depoimento. Só que alguns elementos da gestão política, eles têm, por um lado, um certo cuidado, quer dizer, já tem um discurso elaborado e muitas vezes sabem o que vão omitir e o que vão falar. Mas outros momentos não, quer dizer, no calor do depoimento, as pessoas falam mesmo e depois se dão conta daquilo que falaram e tem um medo muito grande de que isso venha a ser veiculado e a gente enfrenta alguns problemas claros com relação a isso. Vou dar alguns exemplos. Eu entrevistei recentemente, coisa de 3 anos, uma liderança política da cidade, na década de 50 e 60, e que é uma raposa do PSD, do antigo PSD. Tem todo o estilo de um antigo político do PSD. Um político comedido, um político
muito equilibrado naquilo que fala. É interessante porque, mesmo nos momentos de maior emoção, no momentos em que ele estava mais emocionado com o discurso, ele jamais proferiu nenhum nome, nada que o implicasse. Ele tinha uma autocensura como eu nunca vi em nenhum outro depoente. Ele parava e falava assim: se eu posso te falar, por favor, desliga o gravador. Desligava o gravador, ele falava. Ele tinha total controle sobre isso. Agora, teve uma entrevista que foi realizada, não vou dizer o depoente, claro, em que, no meio da entrevista, entre outras coisas, o depoente falava assim: olha, na vida pública eu não tenho problema com adversários políticos, eu tenho problemas com homossexuais. E lascou a língua e falou, entendeu? Fulano cicrano esconde, cicrano não sei o que é casado, mas tem não sei quantos amantes, Roberto Marinho, não sei o que, blá, 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 blá. Bom, precisa dizer o problema que nós tivemos com esse depoimento, porque ele falou aquilo e não se deu conta. E quando ele viu aquilo transcrito, simplesmente entrou em parafuso, queria processar o CPDOC e tal, e tinham que negociar longamente a liberação desse depoimento, mas ele só foi liberado, claro, com a eliminação desse trecho. Então, esse é um dos recursos dos quais nós dispomos, que é condicionar a liberação do depoimento. Isso foi muito utilizado nessas entrevistas dos militares. Os militares têm um senso de hierarquia, de respeito à hierarquia muito grande. Ele tem um senso de consciência do seu papel de participação dentro de um grande corpo, dentro de uma grande corporação, que é a corporação militar, muito grande. E mesmo quando não estão mais na ativa, eles respeitam esses laços de fidelidade, esses laços de hierarquia. E temem muito por aquilo que falam. Então, os militares, mesmo aqueles que no depoimento revelavam um nome de alguma participação, alguma acusação mais contundente, mesmo aqueles que não o faziam, eles condicionaram o primeiro pedido que eles fizeram, que foi uma coisa interessante, porque eu mesmo entrevistei algumas lideranças militares e percebi que isso passou a ser uma praxe entre eles, era o seguinte: eu estou dando essa entrevista, mas essa entrevista só vai poder ser divulgada depois da minha morte. E isso é uma coisa fatal, porque nós trabalhamos com a pesquisa, nós não podemos ficar torcendo para que fulano morra, entendeu? Para que a gente possa utilizar o depoimento dele como uma fonte numa pesquisa. E a negociação foi montada no seguinte sentido: para não ter essa implicação, poder-se-ia fazer uma liberação total pós-mortem, mas também uma liberação de textos censurados em vida. Foi isso que viabilizou, de certa forma, a publicação daqueles livros sobre os militares e o poder. E aí utilizamos um procedimento que é um procedimento de transcrição da entrevista, que eu vou falar sobre ele mais atentamente posteriormente, e que passa-se para o depoente a entrevista dele transcrita e ele simplesmente diz: isso aqui eu não quero que conste, isso aqui eu não quero que conste, isso aqui eu não quero que conste, isso aqui eu não quero que conste. E na carta de cessão ele fala da liberação do depoimento com ressalvas. Se vocês forem consultar no CPDOC o depoimento dessas lideranças militares, até fizemos isso propositalmente, quer dizer, nós não fizemos com editoração eletrônica, não suprimimos os textos, nós deixamos os textos apagados. Então, os pesquisadores que consultam sabem claramente aonde foi feita a intervenção do depoente. Você não vai saber, só depois que ele morrer, possivelmente você vai saber o que ele está omitindo, mas a pesquisa se deu isso. E eu reputo muito isso ao próprio general Geisel, porque ele fez essa ressalva, tanto que o livro dele só foi publicado depois da sua morte, ele não concedeu nem com essa ressalva da censura. Mesmo assim, depois a família dele exerceu, a família e alguns auxiliares exerceu uma certa censura no processo de edição: isso aqui nós não gostaríamos que constasse, etc. Mas a íntegra do depoimento dele pode ser consultada. O via oral, você pode ir lá ouvir o depoimento do Geisel, a íntegra. E isso gerou um certo costume, um certo padrão dessas lideranças militares. Então, mais recentemente, quando nós os entrevistamos, eu até entrevistei um ex-governador, o governador Faria Lima, que era um almirante, que ele disse: não, tem que ser igualzinho ao do general Geisel.
só depois de eu morrer. Eu quase que eu falo assim, olha, o senhor já percebeu que a gente está no 14º andar? Né? Nada impede que o senhor vá fazer um passeio de janela abaixo quando terminar o depoimento, se for isso necessário. Então. Agora, mais recentemente, ele liberou parte do depoimento dele para um livro que nós editamos, estamos esperando agora para a publicação. Mas essa é bom ficar atento, porque essa relação é uma relação ética, é uma relação de confiança entre o pesquisador e o depoente, e é uma relação que é balizada por instrumentos legais. Então, nós temos, inclusive, um modelo, como eu falei, é um modelo perigoso, porque é um modelo legal, é um modelo legalmente aceito, mas é um modelo muito perigoso de quem for utilizar esse instrumento pode encerrar ali a relação com o depoente. Né? Se ele lê aquilo, realmente ele não dá entrevista, se ele lê antes, ele não dá entrevista e não vai assinar. Então tem toda uma negociação. Agora, o padrão do documento da carta de cessão, quem tiver interesse, nós temos também a disponibilidade de fazer uma consulta, vocês podem utilizar o instrumento como foi elaborado pelo corpo jurídico da Fundação Getúlio Vargas, é um padrão adotado internacionalmente, inclusive reconhecido internacionalmente, e que é, de certa forma, um cânone. Né? Se vocês quiserem fazer esse tipo de procedimento, aconselho vocês a olhar e consultar de que forma nós formatamos esse documento de cessão do depoimento. Carlos, o modelo é de acesso público e as cartas? Também é. A carta também é de acesso público. Na verdade, são duas cópias, né? São duas cópias. Uma cópia fica com o depoente, a outra cópia fica com o pesquisador ou com o programa. Então, na verdade, o documento é um documento padrão. Quando há alguma necessidade, como no caso, que quer que seja suprimido e tal, é acrescentado que o depoimento está liberado com a supressão de parte dele pelo próprio entrevistado. Então, essas cartas não têm nada mais, mas elas são arquivadas. E quem quiser consultar, pode consultar. Agora, não tem muito interesse nesse documento. As cartas, o modelo da carta também está disponível. Então, como eu estou falando dessas etapas falando de algumas condições, algumas situações prosaicas, né? Essas etapas do processo de coleta do depoimento, eu vou falar agora de maneira mais pormenorizada, cada uma dessas etapas. Quer dizer, primeiro, da elaboração de um projeto. Eu acho que todo projeto de pesquisa, vocês já devem conhecer o que é o projeto de pesquisa, você deve lidar com a seguinte questão, quer dizer, esse projeto comporta um depoimento oral, ele comporta o uso de fontes orais ou não? Se ele comporta, se isso for o eixo central dele, muitos projetos o são, mas se esse for um eixo central, você tem que começar a se deparar de um lado com a metodologia que você vai utilizar e outro do processo de escolha dos depoentes. Basicamente, existem dois tipos básicos, dois tipos gerais, né, de depoimento oral. Você tem um depoimento que nós chamamos de história de vida e você tem um depoimento que nós chamamos de temático. Não precisa dizer muito além disso. A história de vida é uma entrevista que é realizada com um depoente na qual você vai pegar todo um relato da vida dele. Quer dizer, o seu interesse é em toda a trajetória dele e da forma como ele vai apresentar e vai sistematizar essas memórias dele a respeito da sua trajetória. E o depoimento temático é quando você quer de um depoente uma discussão extremamente temática, ou seja, você quer que ele fale sobre, no caso, o processo de implementação dos cursos de pós-graduação de psicologia no Brasil. Então você vai entrevistar um professor universitário sem ter muita preocupação da trajetória dele como um todo, mas do papel que ele desempenhou num determinado momento da sua vida em alguma relação próxima com esse seu objeto. Então, o papel que ele desempenhou, talvez como professor num curso de pós-graduação, talvez como pesquisador num programa de pós-graduação fora do país, qual foi o aprendizado dele nessa experiência. Então, essa é uma entrevista temática. Da forma como é construído o seu objeto, da forma como é proposta as questões no seu projeto de pesquisa, você vai ter condições de saber que tipo de entrevista você vai querer dos seus depoentes. E a partir do momento que você tem essa clareza, quer dizer, do tipo de entrevista que você vai realizar, você vai partir para uma outra etapa que é a seleção dos depoentes. Quer dizer, você definiu um objeto, definiu a utilização das fontes orais, uma metodologia de utilização das fontes orais, e você vai, então, pensar que fontes são essas que você vai
trabalhar. E esse é um exercício hipotético, né? Esse é um exercício hipotético que muitas vezes o resultado está aquém daquilo que você espera. Quer dizer, você tem o seu entrevistado padrão, você tem o seu entrevistado ideal, mas muitas vezes você não vai encontrar esse entrevistado ideal. Então você tem que fazer um processo de crítica constante, de dizer assim, qual é o tipo de depoimento que eu quero, quais são os meus depoentes preferenciais e de que forma eu vou conseguir esse tipo de depoimento. Por exemplo, se você quiser pensar uma questão sobre comunidades agrárias no interior do estado do Rio, pensar a representação dessa comunidade, de que forma essa comunidade se pensa, de que forma ela vai construir seus elementos referenciais e tal. Esse projeto, de certa forma, vai ser um projeto, vamos falando da hipótese, né? Um projeto em que os depoimentos orais vão ter um papel central, porque são comunidades que geralmente não têm registro escrito, quando tem registro escrito é muito pouco, e que vão ser os depoimentos que você vai coletar, fatalmente vão ser depoimentos não temáticos, mas de história de vida, quer dizer, de que forma esses indivíduos representam a sua existência, de que forma eles representam a sua interação com o grupo. E aí você vai poder, de certa forma, definir quais são os seus entrevistados em potencial. Você vai fazer uma visita à comunidade, você vai, de certa forma, interagir com esses elementos e você vai pensar, tem um idoso ali, um cara que de certa forma é o guardião da memória, você tem ali jovens que de certa forma questionam a viabilidade desse padrão de vida, você tem mulheres que experimentaram uma trajetória interessante, você tem homens que relacionaram-se com outras comunidades e tal, então você vai, de certa forma, dentro dos problemas que você coloca no seu projeto de pesquisa, definir o seu corpo de entrevistados. Por exemplo, agora de outro lado, se você quiser fazer uma pesquisa sobre a clínica psiquiátrica, quer dizer, de que forma qual é a história mais ou menos do processo de clínica no Brasil na década de 60, você vai, de certa forma, procurar, estudar, saber quais são os expoentes, quais eram as pessoas que estavam em atividade nesse momento, e você vai realizar com esses possíveis depoentes, entrevistas que podem ser tanto de história de vida quanto temática, dependendo de qual é a trajetória. Para isso, para esse tipo de depoente, pessoas que têm funções destacadas, que têm atividade dentro do campo de forma muito mais sistematizada, organizada, é sempre aconselhável que, quando você vai fazer a seleção desses depoentes, quando você faz o contato inicial, você tenha o máximo de informação possível sobre a trajetória desse personagem. Porque é muito desagradável você falar assim, o senhor foi o quê? O senhor esteve aonde? O que era? O senhor tinha relação com fulano, com cicrano? Então, nós aconselhamos que, para esse tipo de depoente em potencial, que geralmente tem uma organização da sua documentação, a solicitação de um currículo vitae, né? Ou você pode tentar ver o currículo vitae em publicações, que às vezes tem aquela biografia e você pode dizer, qualificar esses depoentes, como pelo contato direto, pedir, ou vai vamos dizer assim, no departamento, saber se tem um currículo dele, ou pedir pessoalmente, dizendo que você está realizando uma pesquisa e aí já entra uma fase de contato com esses entrevistados, né? De que você possa viabilizar esse contato através de terceiros, ou seja, se você conhecer uma pessoa que possa facilitar esse contato, é sempre muito bom que você possa utilizar-se desse expediente, mas também sempre lembrando que você está mantendo uma relação ética e tripartite, ou seja, qualquer problema que você for ter na relação com o depoente potencial, ele vai refletir na relação do depoente com a pessoa que te indicou, então tem que ter um certo cuidado. Às vezes essas pessoas que não têm atividades públicas, que não têm um desempenho público, são mais resistentes em ceder uma entrevista, porque é algo que não faz parte do seu cotidiano, é algo que é totalmente alheio ao seu cotidiano. E aí também é um processo de conquista de confiança, um investimento por parte do pesquisador na conquista da confiança. Uma vez, então, estabelecido o seu universo de depoentes em potencial e você estabelecer as condições de viabilidade desse depoimento, você deve, então, se voltar para o processo de elaboração dos roteiros das entrevistas. E que são esses roteiros de entrevistas? Nos roteiros das entrevistas, como eu falei na aula anterior, quer dizer, a produção da fonte oral, ela é a marca dela é a interação e a presença do pesquisador, no caso, o entrevistado, frente ao entrevistador. Então, você tem que, de certa forma,
criar um conjunto articulado de questões gerais que você vai querer debater com esse entrevistado e tentar, a partir daí, orientar o discurso dele e tentar colocar problemas para que ele possa resolver ou provocar algum tipo de reação nele, demandar algum tipo de informação. Agora, sempre sabendo que muitas vezes isso não é fácil, muitas vezes é muito complicado que a pessoa revele algumas coisas íntimas ou por questões políticas, no mais lato sensu, são ocultadas, são omitidas, e por outro, aquilo que eu falei que deve ser a postura fundamental do pesquisador, que é a eterna dúvida. Quer dizer, você tem que estar o tempo todo não assumindo o discurso desse possível entrevistado como um instrumento de verdade. Você deve ter a preocupação sempre de questionar os limites da informação e estar sempre uma postura crítica constante ao que está, mas não transformando isso numa questão tensa dentro do próprio depoimento. Eu falo, o senhor está falando mentira, eu sei que é mentira. Aí você, na verdade, está inviabilizando. Tentar colocar de alguma outra forma e tentar que seja mentira, que seja verdade. O importante é como ele constrói a versão dele. O importante é como ele está construindo, interpolando alguns desses elementos constitutivos do seu universo de referência. Se é mentira, se é verdade, isso não é uma questão que está sendo colocada durante o depoimento. É uma questão de que você vai ter que analisar de que forma ele construiu essa versão e de que forma essa versão poderá ser desconstruída ou não. Então, o roteiro da entrevista ele deve se pautar isso, deve ter o máximo de informação possível do entrevistado e, a partir disso, formular as questões que são do interesse. Então, você vai, de certa forma, o roteiro da entrevista não é um questionário, quer dizer, uma entrevista geralmente não é, quer dizer, mas isso também é a prática que vai te dar um certo traquejo para conduzir a entrevista. Ele não deve se limitar a um conjunto de perguntas e respostas, deve tentar estabelecer uma relação, um diálogo mais fluido entre o entrevistador e o entrevistado. Então, são questões mais gerais que você vai colocá-las ao longo dessa conversa que você vai estabelecer. Agora, sempre lembrando de que o depoente é o dono do depoimento e que você não vai, de certa forma, conseguir estabelecer uma relação autoritária com ele, porque você pode prejudicar todo o programa que você desenvolveu. Toda a relação que você projetou em ter com esse depoente, ela pode ser inviabilizada pela forma como você vai conduzir. Então, tem que ter um certo cuidado. Uma forma que nós, às vezes, sugerimos para você fazer é você ter uma cronologia, se você tem uma pesquisa que demanda isso, uma cronologia de alguns acontecimentos e alguns momentos significativos relacionados ao objeto que você está pesquisando. No caso, vamos dizer, da comunidade, alguma transferência, alguma questão de posse de terra, alguma questão de alguma greve, alguma questão de algum assassinato. Essas datas e esses acontecimentos você deve ter o controle sobre isso, sobre essas informações de forma muito clara e também está disponível ao longo da entrevista de, ao ser questionado, dizer como você pode ter certeza sobre isso, como você pode garantir essa informação. Então, assim, vamos supor, né? Mas em 1975 teve aquele caso do assassinato lá do Joãozinho, que era poceiro. Não foi isso não foi 75, não tem. Eu falei, não, mas olha, no jornal tal, na edição tal, tem isso. Ou então, olha, pelo depoimento de fulano de tal, falou isso. Então, você tem que ter, uma certa forma, condições de expressar para o entrevistado de que forma você tem essas informações, para não ser uma relação arbitrária. E mesmo assim, se ele vai negar até o fim, e você tem que respeitar essa negação dele, não tornar isso um ponto de tensão. Você também, nós aconselhamos também que, uma vez tendo o currículo, você possa cruzar essas informações. Então, tipo assim, se em 1960 foi criado um curso tal, e você vê, entre 58 e 62, esse professor, ele estava ministrando cursos nessa instituição, é interessante, aí você tem um ponto de contato, é interessante você saber, tentar formular alguma questão que associe um dado da sua pesquisa com essa trajetória individual. Então, o roteiro, ele é montado nesse processo inicial de pesquisa, onde você faz uma coleta de informações prévias. Às vezes você pode até fazer uma entrevista rápida prévia para saber alguns desses dados, ou ter o currículo vitae, ou ter outra forma de informação. E
estabelecer esses instrumentos que você vai utilizar durante a entrevista, ou seja, uma cronologia, um currículo vitae aí, abreviado do entrevistado e um conjunto de questões que você vai colocar nessa entrevista. E aí você tem todo o processo de contato com o entrevistado, quer dizer, a agenda da entrevista, você tem que estar disponível a toda e qualquer negação por parte dele. Por exemplo, uma das melhores entrevistas que eu fiz era de uma pessoa que tinha extrema relutância em dar entrevista. Primeiro porque não gostava, segundo porque tinha medo daquilo que ele poderia falar, terceiro porque tinha uma atividade muito, que demandava muito tempo dele. O escritório de advocacia ele estava sempre envolvido. Então ele tinha um excelente álibi para não te dar a entrevista, ele estava sempre relacionado com alguma questão. E aí a insistência, você vai insistindo, insistindo, você tem que ter essa eterna paciência, né? De insistir, não ser inconveniente, aguentar as desculpas mais esfarrapadas possíveis e lidar com isso. Essa entrevista foi uma entrevista que, até o momento em que ele tomou gosto pela entrevista, demorou 2 anos. Até o momento que ele tomou gosto pela entrevista, mas nós não desistimos. E nós demoramos em torno de 5 meses para fazer uma entrevista com ele de 14 horas. É um tempo extremamente longo. Mas era assim, quer dizer, mesmo quando ele estava seduzido pela ideia da entrevista, mesmo quando ele tinha, enfim, concordado com a ideia da entrevista, sempre acontecia, ele marcava e não aparecia. Aí, meu filho sofreu um acidente. Minha sogra levou um tombo, coitada, quebrou o fêmur. Meu motorista teve que fazer uma operação de próstata. Então, eram as desculpas, as maiores desculpas possíveis, e você tinha que, de certa forma, legitimar aquilo. Existem algumas entrevistas que têm lapsos de tempo muito grandes. Eu estou realizando há quase um ano uma entrevista com o ex-governador Wellington Moreira Franco, e que é assim, episódica, né? Então, tem períodos em que nós conseguimos fazer 4, 5 sessões, ficamos assim, 2, 3 meses sem falar, a gente vai insistindo aí. Isso é viável se você tem um programa que comporte esse calendário. Agora, se você tem a necessidade disso para uma tese, se você tem necessidade disso para um projeto ou publicação de um livro, isso inviabiliza. Então, é um fator que você deve levar em consideração no momento em que você vai abordar um determinado entrevistado. Às vezes você tem que abrir mão de um entrevistado. No meu caso, eu estava tentando fazer a entrevista com um político que tem 9 mandatos eletivos na cidade do Rio de Janeiro, vice-presidente da Assembleia Legislativa, e passamos 3 meses até conseguir o primeiro contato. Fiz uma entrevista de menos de 1 hora com ele, porque ele estava muito mais interessado em falar das cobras que ele matava quando era criança, lá no interior do Rio Grande do Norte, do que da trajetória dele. E continuou essa reticência, e estava sempre com compromissos e tal. E simplesmente tivemos que abandonar essa entrevista. Quer dizer, essa entrevista, momentaneamente, ela está inviabilizada. Nós precisávamos de um depoimento para um projeto específico pela questão temporal, quer dizer, o cronograma do projeto não comportava essa espera tão longa. Então, tivemos que repensar um depoente em potencial e viabilizar uma outra entrevista. Também é uma relação, como eu falei, uma relação ética, é uma relação que você tem que ter muito traquejo, porque você faz o contato, você romper esse contato é muito complicado. Então, você tem que, de certa forma, ter um jogo de cintura de mostrar, não, eu entendo, o senhor é uma pessoa muito complicada, talvez a gente deixar isso para um outro momento. Quer dizer, é sempre uma relação extremamente tensa. Uma vez conseguido, então, responder todos esses processos iniciais, elaboração do roteiro, você vai para a realização da entrevista e para a gravação da entrevista. Nós sempre recomendamos que as entrevistas sejam evitadas a entrevista de um entrevistador com um depoente. O ideal são 2 entrevistadores com um depoente. Mesmo que esse segundo entrevistador vai estar lá só para fazer figuração, só para balançar a cabeça e tal. Porque, não, é verdade, porque é uma questão, porque no processo da entrevista, você tem uma relação de confiança que está sendo conquistada, está sendo adquirida. E confiança é conversa olho no olho, né? É conversa olho no olho, é percepção das expressões, é a percepção de aquilo que eu estou falando, você está ouvindo, e daquilo que você está falando, eu estou ouvindo, que eu estou dando atenção a tudo isso que você faz.
Então tem muitos, a gente às vezes usa a estratégia de ter sempre o pesquisador coruja, né? Que é aquele que não faz nada, mas presta muita atenção àquilo que está sendo dito. Porque durante o processo, durante a realização da entrevista, você tem a necessidade constantemente de ficar fazendo anotações daquilo que ele, mesmo que está sendo gravado, isso aqui é uma outra coisa que eu vou falar sobre o registro, a gravação da entrevista, você tem que estar sempre fazendo algumas anotações de perguntas que você vai fazer posteriormente. O nome que ele mencionou aqui, que você sabe que tem conexão com alguma coisa, você tem que consultar ali para tentar formular alguma coisa, você está sempre anotando. E se você faz uma entrevista, você e o entrevistado, e ele está falando isso, e você está lá anotando as coisas, vai ficar uma coisa meio constrangedora. A experiência, a nossa prática diz um tanto isso. Quer dizer, quando eu tenho que fazer uma entrevista individual, quer dizer, eu estou lá sem ninguém, sem nenhuma coruja, inclusive, aí é muito complicado, porque você tem que estar anotando aquilo e olhando e prestando a maior atenção e dando maior relevância àquilo que está dizendo. Não perder nunca esse contato visual, esse contato íntimo, essa conexão que vai ser estabelecido ou não. Quer dizer, tem entrevistados muito distantes, mas mesmo assim você não pode forçar essa distância. Como eu falei, a minha primeira experiência, quer dizer, o primeiro contato que eu tive com a história oral foi um curso que eu fiz na UF, e a professora Ângela de Castro Gomes, ela usou uma expressão que é muito interessante, que ela diz: a fonte oral é uma fonte que tem N especificidades, tem N problemas, mas nenhuma fonte, nenhum jornal, nenhum volume de anais da Câmara, nenhum livro que você consulta te convida para jantar, te convida para conhecer a mulher, te convida para visitar a biblioteca dele e tal. Então tem essa especificidade, quer dizer, você acaba estabelecendo uma relação de confiança. Tem entrevistados que acabam se tornando seus amigos, então passa a considerar você como um amigo. Ligam frequentemente para você, para falar de nada. Você já não tem mais nenhuma relação com aquele entrevistado, mas você estabeleceu uma relação íntima com essa, que você não pode desperdiçar. Então você tem que ter total disponibilidade para as pessoas ficarem conversando: minha mãe, lembra de minha mãe, morreu. Eu entrevistei um desembargador recentemente, que ele sempre fala: minha mãe, não, eu vou viver muito, porque minha mãe tem 98 anos, certamente ela vai passar dos 100 e etc. É uma pessoa muito saudável. Outro dia ele me ligou: mamãe morreu. Aí você tem que ir à missa, entendeu? Essas coisas. Tem essas especificidades da fonte, que você imagina, né? A projeção dele é sempre: minha mãe vai passar dos 100 anos. Aí a mãe morre antes dos 100 anos, aí muda toda a concepção que você tem, até mesmo do seu projeto de vida. Ai, meu Deus, então eu vou morrer breve. Então, você está lidando com essa questão da finitude o tempo todo na entrevista. A gravação da entrevista é algo que realmente você tem que estar muito atento, tem que ter muita confiança no equipamento que você vai usar. Porque uma das coisas mais traumáticas que já aconteceu, felizmente comigo nunca aconteceu, tive um problema só de um microfone que uma vez deu um problema e ficou com chiado, mas uma das coisas mais traumáticas é você supor que fez uma grande entrevista e quando você vai ouvir a fita não gravou nada. Então, isso acontece, isso já aconteceu diversas vezes, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com o equipamento que a gente vai usar. Como o CPDOC, ele tem, como eu falei, tem uma certa legitimidade, a gente tem um artifício que a gente prefere fazer a entrevista no próprio CPDOC. Na grande maioria das vezes isso não funciona. As pessoas não têm essa disponibilidade, você tem que ir aonde o entrevistado está, né? Como diz o Milton Nascimento, né? Você tem que ir a Brasília, você tem que ir a qualquer lugar. É seu interesse, a qualquer hora, você tem que fazer entrevista às 7 horas da noite, ou então 6h30 da manhã, você tem que... É o seu interesse, o interesse prioritário é o seu. Se a pessoa abre a possibilidade de realizar, você tem que aproveitar essa condição de viabilização da entrevista. E no CPDOC nós temos uma sala, a maioria dos programas das instituições que têm programas de história oral, elas têm uma sala de gravação. Essa sala de gravação é uma sala com isolamento acústico, uma sala pequena onde tem um técnico de som com um gravador e ele ali tem um controle do nível da gravação, você tem a garantia 100% daquele material, a qualidade dele vai ser excelente. Agora, quando você vai fazer a entrevista, geralmente você usa gravadores portáteis. E os gravadores portáteis, quer dizer, é uma coisa que está caindo em desuso. E esse é um problema também com os acervos, que é um dos temas que eu vou falar um pouco hoje. Os gravadores portáteis estão caindo em desuso e você tem que ter confiança nesse equipamento. Então, até recentemente nós utilizávamos uns monstrengos desse tamanho, uns gravadores antigos desse tamanho, mas eram gravadores de alta qualidade que aceitavam a conexão
de corrente alternada, quer dizer, você ligar na rede elétrica, e que comportavam microfones, quer dizer, comportava você colocar microfones e utilizar o microfone você e o entrevistado. Porque você tem que convir, quer dizer, às vezes quando você faz entrevistas com pessoas mais idosas, a voz dessas pessoas já é um registro muito baixo, então você tem que ter essa percepção. Então você tem que ter, de certa forma, recursos técnicos que possam captar. Hoje nós utilizamos um gravador também para entrevistas portáteis, que eu não me sinto muito seguro com ele, mas nunca deu problema. É um gravador daqueles pequenos, portáteis, que usam. Mas também tem que lembrar que você tem que usar fitas de 60 minutos, né? Porque as entrevistas vão ser longas. Se você usa aquelas fitas de 15 minutos, tem que ficar toda hora trocando a fita, e isso é um problema, que você está o tempo todo cortando a entrevista para viabilizar. E você tem que, como eu falei, você tem que conhecer o seu equipamento e ter, de certa forma, uma certa garantia de que esse equipamento vai funcionar. Então tem uma garantia do registro sonoro dele, vai ser excelente. Se for utilizar pilha, usar sempre pilha nova. Quer dizer, são conselhos que parecem conselhos bobos, mas são conselhos técnicos que, de certa forma, viabilizam a realização de uma entrevista e não acontecem essa... Tem uma pesquisadora antiga, que está no CPDOC desde 75, que 60% das entrevistas que ela sai para fazer não grava. É uma coisa assim, ela tem problema de pessoas que têm problema com equipamento. Aquele negócio, tem videocassete, não sabe usar, o manual é muito mais complicado, secretária eletrônica, então pô, o gravador é um monstro. Eu só tenho, meu Deus, aperta o botão aí, não funcionou. Por que? Não tirou o pause. Sei lá o que é pause. Então, algumas dessas entrevistas são entrevistas abortadas, então você tem que ter um certo cuidado, um certo controle sobre esse equipamento. Quer dizer, uma vez gravada a entrevista e uma vez concluída a entrevista, né, chegou ao ponto final da entrevista, chegou aquele momento dramático que você já anunciou no início da relação e que vai ter que ser agora firmado, que é a assinatura da carta de cessão. Vamos pensar que não vai dar problema, às vezes dá problema, às vezes quando vai ler, então é isso, então eu não tenho mais direito sobre o meu depoimento, você pode fazer qualquer coisa. Então é uma relação complicada, como eu falei, você tem que ter um cuidado de que forma você vai manter a confiança do entrevistado nesta relação, conseguir a assinatura desse depoimento, porque só com essa assinatura você está respaldado na utilização dessa entrevista que você gravou em uma pesquisa ou talvez na publicação dessa pesquisa. Tem que estar com isso muito bem alinhavado, porque você pode, entendeu, ser acionado judicialmente se não o fizer. Quer dizer, é uma hipótese remota, mas com a qual você tem que lidar. Eu vou até falar um caso público, eu vou até citar o nome, um grande jurista brasileiro, uma pessoa pela qual tenho o maior respeito. Eu não fiz essa entrevista, quem fez foi a Verena Alberti, o Dr. Evandro Lise Silva. Ele concedeu uma longa entrevista para o CPDOC, que foi uma entrevista muito complicada, porque ele tinha pouca disponibilidade de tempo, embora tivesse engajado no projeto, de uma história de vida dele. E também a edição final, ele para rever o texto final, demorou muito tempo. Você vê como jurista, isso é uma experiência que nós temos. Todo advogado, ele tem uma preocupação muito grande com a forma, como o discurso está apresentado e tal. E o livro foi publicado, pela Nova Fronteira, um livro que está disponível, um livro muito interessante, chamado Salão dos Passos Perdidos. Parece até título de filme B, né, da Hammer, né, aqueles filmes de terror e tal. Mas é a trajetória do Evandro, em que ele relatava um fato de um processo no qual uma seguradora de uma família nordestina muito poderosa, de uma seguradora que estava acionando a família porque ela requisitava o seguro de vida de um patriarca lá da família, e que garantia que a pessoa tinha morrido acidentalmente, quando na verdade foi suicídio. E foi um processo longo, no início da década de 70, um processo longo, complicado e tal. E na entrevista, no livro, ele dizia, não, mas todo mundo sabia que ele tinha se matado, aquilo foi uma fraude que tentaram fazer com a seguradora. Com o livro publicado, a família acionou. Foi um processo longo, mas que o doutor Evandro mesmo escolheu quem iria defendê-lo e ganhou com maior facilidade. Mas também nós temos alguns problemas, que é uma área muito pantanosa, uma área muito perigosa, que é a questão da propriedade. Eu tenho verdadeira paixão por futebol, mas veio exatamente do futebol o nosso maior adversário, o nosso maior fantasma, que é a família do Garrincha. Nós não temos nada com a família do Garrincha.
Mas se criou uma jurisprudência, o processo que a família do Garrincha fez contra a Companhia das Letras, por conta daquele livro Estrela Solitária, que é um livro primoroso, uma biografia primorosa do Garrincha, teve ganho de causa em todas as instâncias de que a família era proprietária de todo e qualquer relato que pudesse ser feito sobre a vida do Garrincha. E aí se criou uma insegurança muito grande. Hoje em dia é muito complicado você fazer qualquer projeto centrado, ou direto ou indiretamente, prioritariamente ou até no poissênio, sobre uma personalidade, sobre uma individualidade, que você está com essa jurisprudência que foi criada, você pode ser contestado. Então, se você for publicar uma biografia qualquer, você tem que ter muito cuidado, ou então você tem que ter a anuência da família para você não ser acionado judicialmente. Eu estou terminando a minha tese de doutorado e ela é, como eu falei, um estudo biográfico. E eu tenho muito medo, entendeu, de publicar esse material, porque eu tenho uma relação não muito próxima com a família do biografado, que já é falecido, mas ninguém te garante que você vai passar incólume por esse processo. Então, hoje em dia, é extremamente complicado isso. As filhas do Garrincha criaram uma instabilidade que o Garrincha, com seus dribles, jamais havia conseguido. Agora, por exemplo, elas ganharam um recurso contra a Globo, de um documentário que a Globo fez em vídeo e que é vendido, que tem cenas de jogo do Garrincha. E que elas têm direito sobre isso. Então, infelizmente, a justiça brasileira gerou uma jurisprudência com a qual a gente tem que lidar. E é uma coisa que nós temos que lidar também com o depoimento, está muito respaldado e com muita clareza dos problemas que a gente pode vir a defrontar. Bom, mas no seu caso, você teria atacado a direito? Não, porque eu não tenho entrevista. Mesmo não tem entrevista. Entendeu? E mesmo assim, no caso, se no depoimento tiver a menção a terceiros, você pode ser acionado por isso. Entendeu? No caso, por exemplo, o Evandro Lins e Silva tinha dado todos os direitos, tinha concedido. Inclusive, ele foi uma das pessoas que nos ajudou a formatar o modelo da carta de cessão. A gente tinha um modelo, ele olhou, mas isso aqui tem problema, por que você não coloca isso, por que não coloca aquilo? Ele tinha dado, mas um terceiro que era mencionado no livro, quer dizer, a família desse terceiro acionou judicialmente. Né? Então, você tem sempre esse território que é complicado. Eu acho, o meu temor é assim, nós vamos estar caminhando por um processo, uma sociedade toda mediatizada pela relação judicial. Tem um lado positivo disso, agora tem um lado negativo que você fica aberto a qualquer tipo de questionamento. Que mesmo que possa ser, não proceder, que possa ser julgado improcedente, mas que vai, de certa forma, criar uma dificuldade muito grande com você. Eu entrevistei recentemente uma grande liderança política, uma figura até folclórica e tal, foi presidente da Assembleia Legislativa por 2 mandatos, e pessoa que tem uma grande contestação, e que ele me disse uma coisa extremamente sábia. Ele falou assim, olha, a minha experiência é o seguinte, se você puder acionar judicialmente, aciona, mesmo que você não tenha razão, acione. Porque mesmo que você vá perder, você vai criar tanto constrangimento para outra figura, ela vai ter que responder, vai ter que ir para o tribunal, vai ter que ir para a audiência, você vai criar tanto problema que até às vezes vale a pena. Então você tem que estar respaldado por isso. Uma vez concluída a entrevista, uma vez assinada a carta de cessão, você vai passar para o tratamento dessa entrevista. A primeira fase do tratamento da entrevista é fazer a transcrição do texto. Quer dizer, a transcrição é um processo aparentemente simples, mas que não é nada simples, que é de ouvir a entrevista e transcrever, passar para o escrito aquilo que está em áudio. Essa fase de transcrição, quer dizer, essa fase de transcrição, hoje em dia, nós estamos deparando com um problema e é uma questão que é debatida internacionalmente, que é da viabilidade da transcrição ou não. Como os acervos são acervos de história oral, muitos desses acervos, eles são contrários à transcrição. Não deve ser transcrito, deve ser guardado em fita, e nós concordamos com essa questão. O problema é quando você vai utilizar esse material em alguma publicação ou em algum texto. Então, você tem que fazer a transcrição. De certa forma,
a transcrição é um instrumento que vai viabilizar a utilização daquilo como fonte. Quer dizer, aquilo deixa de ser uma fonte sonora e passa a ter uma utilização dentro do universo da escrita, né, dos documentos escritos. Uma outra implicação para isso é porque nós não realizamos, quer dizer, poderíamos até realizar, mas não realizamos as transcrições, até por premência de tempo, quer dizer, nós temos e as transcrições são contratadas e custam, né? Então, por essa tabela, a transcrição de 1 hora de entrevista, 1 hora de depoimento, oscila entre R$110 e R$130 por hora. Você imagina uma entrevista de 200 horas, como do Marechal Cordeiro de Faria, qual seria o custo de transcrição desse material. Mas em pesquisas pontuais, o próprio pesquisador pode se dedicar a transcrever. Então, o processo de transcrição é um processo em que você ouve a fita e vai transcrevendo. Como eu falei, não é nada simples. E tem um problema que já vou adiantando para vocês, é a questão da pontuação. Por isso existe uma certa técnica de transcrição. Porque o depoimento, a pessoa vai falando. Se você não estiver atento, você não vai pontuando e fica aquelas frases enormes, sem sentido. E às vezes tem repetições. Como eu estava te dizendo, como eu tinha te dito, não há necessidade de você repetir, a não ser que esse seja um objeto da sua investigação. Se você tiver uma investigação que você quer falar sobre o discurso, sobre a construção do discurso, né, sobre os instrumentos que você usa na organização do seu discurso, as ênfases, o que você omite, o que você repete, então aí realmente tem a necessidade de você grafar isso. Mas geralmente você passa um filtro, até mesmo na parte da transcrição, e tenta eliminar isso que nós chamamos de ruído, né, da entrevista. Feita a transcrição, existe uma outra parte. Essa parte é que tem que ter uma dedicação. Mesmo que a transcrição não seja feita pelo pesquisador, essa segunda parte ela tem que ter uma dedicação exclusiva do próprio pesquisador, principalmente daquele que tomou o depoimento, que é a conferência de fidelidade. Conferência de fidelidade é você ouvir aquele depoimento e ouvir e ler e saber se está sendo fiel, se há correspondência entre aquilo que está gravado e aquilo que está escrito. O caso mais grave disso, às vezes há omissões pequenas, uma fase que você diz não e que a pessoa não ouviu não e é não e tal. Mas o maior problema disso aí geralmente é relacionado a nomes, né? A nomes e menções a lugares, que às vezes você não tem muita... A pessoa que fez a transcrição não tem muita essa clareza. Eu me lembro agora de um depoimento em que a pessoa estava falando sobre estratégia. Falava assim, não, eu sempre fui um bom estrategista porque eu lia muitos livros sobre os exércitos ingleses, sobre os exércitos alemães e tal, e aprendi muito com aquilo. Quer dizer, ele não tem nada de carreira militar, a pessoa que deu esse depoimento, em que ele falava assim, eu me lembro muito que eu sempre li muito Clausewitz, que é um clássico, né, um alemão, Clausewitz, e na transcrição estava assim, e Lino O'Hart. E a pessoa que estava fazendo a conferência da fidelidade, Lino O'Hart, eu nunca ouvi falar nesse Lino O'Hart. E você vai ouvir e a pessoa fala realmente Lino O'Hart. Aí você tem que começar a fazer um exercício de especulação, o que seria esse Lino O'Hart, né? Então, e aí, por uma sorte, chegamos ao nome que é um militar inglês, que depois se tornou historiador, que chama Liddell Hart. E você vai fazendo por exclusão, você tem um trabalho exatamente de garimpo, né? E nem mesmo o entrevistado sabia. Ele tinha lido e para ele ficou, talvez ele nem tenha lido orelha, né? Mas ficou para ele o nome de Lino O'Hart. E então são esses pequenos detalhes que às vezes implicam. Então, teve alguns casos prosaicos e tal nessa questão, mas a conferência de fidelidade é uma parte fundamental para a fidelidade, exatamente, para a fidelidade do depoimento e para a fidelidade da transcrição do depoimento. Bom, aí você chega a uma outra fase, que é a fase de catalogação disso e a fase de armazenamento. Vou falar da parte de edição depois, porque você deve estabelecer critérios de catalogação, ou seja, esse depoimento ele deve entrar uma catalogação, uma ficha padrão, que pode ser desenvolvida pelo pesquisador ou, se for de uma instituição, ter uma ficha padrão para isso, onde deve constar o nome do entrevistado, onde deve constar o período em que foi feita a entrevista, quais foram os pesquisadores envolvidos nessa entrevista, quais eram os objetivos dessa entrevista, qual era o projeto com o qual essa entrevista estava relacionada e está ali expresso alguns problemas dessa entrevista, tipo
Está liberada, não está liberada? Tem censura na entrevista, não tem censura na entrevista? A entrevista teve problemas durante a sua realização, que é importante ver, porque às vezes você consulta e de repente o texto muda, quer dizer, a entrevista muda de sentido, porque às vezes teve algum problema do entrevistador com o entrevistado, às vezes mudou o entrevistador. Então isso tudo tem que estar registrado ali para você saber quais foram as condições que possibilitaram a produção daquela fonte. E aí chegamos a um ponto que é mais dramático, que é a questão do armazenamento, quer dizer, do acervo dessas letras. E esse é um problema que eu falo, é um problema dramático, porque é um problema que envolve técnica. É um problema que envolve técnica, é um problema que envolve custos. Bom, o CPEDOC, como eu falei, eu tinha falado que uma das condições de viabilidade da história oral era o desenvolvimento dos gravadores em banda magnética, em fita magnética. E a história oral, o programa de história oral do CPEDOC, criado em 75, ele exatamente começou trabalhando exatamente com fitas magnéticas. Então, as gravações eram feitas em fitas de rolo, né? Algumas ainda são feitas em fita de rolo. Essa fita passa a ser a matriz, quer dizer, o que nós chamamos de cópia de segurança, quer dizer, a nossa matriz é uma matriz que ela não é consultada e ela é reproduzida, ela é transportada, né, por processo de gravação para a fita cassete. Às vezes você faz a gravação em fita cassete, né, quando você faz a gravação fora, quando nós fazemos na nossa sala, nós fazemos em rolo. Você faz a gravação em fita cassete e depois ela é gravada em rolo para ter essa cópia de segurança. Essas duas cópias são obrigatoriamente guardadas em lugares separados. Por quê? Porque vai que acontece um incêndio, você não pode perder as duas. Por isso que é cópia de segurança, né? Então, no caso do CPEDOC, as nossas cópias de segurança elas ficam no subsolo, porque tem todas as questões de armazenamento, quer dizer, não pode estar em armário metálico, porque aquilo é uma fita magnética, tem que estar numa temperatura tal, tem que ter um grau de umidade tal, e tem que ter uma manutenção daquele material constante. Anualmente, os nossos técnicos, eles fazem um rebobinamento, tem que rebobinar aquilo para aquilo não perder. Você passa a fita toda para um lado, depois passa a fita toda para o outro, para aquilo não perder. Mesma coisa com as cópias cassete. As cópias cassete são guardadas num armário de madeira, elas estão inclusive no próprio 14º andar, se vocês forem visitar, pode mostrar até de que forma elas estão arquivadas, são gavetas onde as fitas estão organizadas, existe uma catalogação que você sabe aonde a fita se encontra, mas você que vai desenvolver um projeto, você tem que ter apenas o cuidado com essa fita. Aconselho você fazer sempre a cópia, né, a duplicação disso. E o problema que nós enfrentamos, que é um problema técnico, é a questão da obsolescência desse material, quer dizer, já há coisa de quase 10 anos foi decretada a morte das fitas magnéticas. E a gente tem deparado com qual vai ser o nosso suporte, qual vai ser o suporte material. Vai ser a fita magnética? Não vai ser a fita magnética? Tem uma série de propostas que já foram colocadas, a princípio a tal da fita DAT, que é um outro tipo de gravação, um outro sistema de gravação, o mini disco. Mais recentemente também gravar em CD, né? CD ou mini disco. Atualmente a tendência que tem se esboçado é a gravação por compressão em arquivo digital e manutenção disso dentro de um disco rígido, né? De um Winchester, né? E com cópia disso em CD ou mini disco, mas de forma comprimida. Como eu falei, isso é uma questão técnica e como essa indústria é uma indústria que está sempre apostando, até pela sua viabilidade econômica, apostando na obsolescência em curto prazo, é muito complicado você fazer um investimento para atualização. Então, se você for montar hoje um acervo, você for montar um programa, nós aconselhamos que você esteja mais próximo dessa fronteira. Quer dizer, você já vai, claro, gravar em fita cassete, mas fazer o armazenamento disso em arquivos digitais. Agora, para o CPEDOC, como eu falei, tem 12 mil horas, existe um custo da transportação de um suporte para o outro que às vezes inviabiliza. Então, nós estamos o tempo todo trabalhando com a resistência do material. Quer dizer, a gente não sabe, como não é sabido, quanto tempo aguenta uma fita gravada. Pelo menos, algumas fitas a gente já sabe que aguentam 25 anos. A gente vai fazendo, de certa forma, um programa de recuperação. Mas existe um momento em que nós vamos ter que efetivamente fazer um salto. Quer dizer, é uma discussão que, principalmente a Verena Alberti, ela já há 2 anos, ela tem participado de fóruns internacionais que abordam exatamente esse problema, quer dizer, de que forma se faz essa passagem, de que forma deve-se adotar um novo suporte técnico para os acervos e vamos ter que caminhar para isso.
É um problema realmente preocupante porque de uma hora para outra você pode perder esses dados, né? Você pode perder esses registros, você pode fazer com que suas fontes deixem de existir. E finalmente essa etapa final, quer dizer, a etapa da utilização desse depoimento numa pesquisa ou na publicação. Como eu falei, nós temos uma série de publicações que eu digo que não é um resultado de uma pesquisa, que é, na verdade, a produção de uma fonte para a pesquisa. Nós temos inúmeros trabalhos disso, esses diversos livros que o CPDOC publicou, essas coletâneas de depoimentos militares, o livro do Geisel, os livros que nós temos sobre políticos, né, cariocas e fluminenses. Recentemente nós publicamos já 7 livros, estamos publicando agora mais 4, talvez até 2001 nós temos mais 4, já estão prontos, estão esperando sair do forno. Nós temos essas longas entrevistas do Amaral Peixoto, temos a entrevista do Cordeiro de Faria publicada, todas elas publicadas e tal. Para isso, existe uma outra fase na qual existe a pressão, a censura do depoente de forma muito mais clara, que é a edição. Quer dizer, a edição é quando você vai tornar isso uma publicação, você vai tornar esse depoimento uma publicação. Você não pode publicar, no caso, a transcrição das 200 horas do Cordeiro de Faria, que fatalmente as pessoas morreriam muito antes do que ele, né, lendo isso. Então você tem um processo de edição, é um processo técnico, existem pouquíssimos editores qualificados. Eu não sou um editor, nenhum pesquisador do CPDOC o é, nós temos apenas uma editora que trabalha no CPDOC, que é a Dora Rocha. Se você for observar qualquer publicação, está sempre o nome da Dora Rocha lá, que é exatamente esse trabalho de sensibilidade, que é um trabalho de uma técnica muito apurada de você montar esses blocos temáticos sem interferir no depoimento do entrevistado. Quer dizer, você fazer uma edição sem comprometer a verossimilhança dessa edição com o depoimento original. E existem alguns editores que trabalham freelance. A nossa experiência, de certa forma, é a seguinte: pouquíssimos têm um padrão de qualidade. Você pode ter um livro publicado, agora dificilmente você vai ter um livro de bom padrão. Quer dizer, talvez porque nós sejamos muito rigorosos com aquilo que a experiência, de certa forma, nos possibilitou ter. Então, se for fazer a publicação de um depoimento, tem que ter um certo cuidado específico na contratação de um editor e também ter muito cuidado de não se assumir com condições de fazê-lo, porque geralmente você vai comprometer. Quer dizer, isso é uma questão, é experiência. Eu trabalho com isso há algum tempo, eu não sou capaz de fazê-lo, eu posso perceber, posso sugerir, dizer assim, olha, isso está bom, isso está ruim, vamos botar aqui, mas o fazer é um trabalho técnico qualificado. Então, eu aconselho, se vocês tiverem que publicar alguma coisa, se vocês contratem um editor qualificado. Procurem se informar sobre um editor qualificado e contratem o trabalho de um editor qualificado para transformar o depoimento num livro. Se em algum momento vocês estiverem diante desse desafio. Né? Bom, não é só uma questão de tamanho, de organização. Principalmente a questão de organização. Principalmente a questão é organização. Porque o fluxo narrativo da memória, ele não é um fluxo plenamente organizado. Então você fala uma coisa hoje, de repente daqui a 40 horas ou daqui a 10 horas, o teu depoimento vai novamente falar desse acontecimento e às vezes vai apresentar uma versão diferente. Então é importante você avaliar essas duas versões e aí é o trabalho do editor. E aí o pesquisador está junto. O editor, ele organiza isso em blocos temáticos, ele organiza de forma a dar coerência àquele discurso, a dar uma certa lógica àquele discurso. E você vai avaliar e dizer assim, não, eu acho que realmente está melhor expresso, está mais sintetizado aqui, nessa parte aqui está mais sintetizado que essa. Aí se você suprime essa frase, traz essa outra, aí dá mais coerência, aí você consegue conectar. Então é um trabalho de montagem, é um trabalho também de organização muito meticuloso. A gente até brinca com a Dora, dizendo que ela é uma pessoa que ainda não foi percebida a importância dela, ainda mais quando nós trabalhamos com políticos. Porque ela pega o depoimento de um político mais rastaquero possível e da forma como ela organiza, ela dá um poder de concisão, de raciocínio, de análise, que a pessoa vira brilhante, né? A pessoa consegue dizer em 4 frases o que ninguém diria em 4 horas. Ela levou 8 horas para falar aquelas 4 frases. Então, eu falo, olha, o seu serviço de edição você transformaria qualquer deputado do Prona, lá do interior de Goiás, entendeu? Num luminar da política brasileira, num tribuno
incomparável, né? Então, o trabalho realmente é esse. Eu acho que todo o trabalho, como eu falei, toda essa metodologia, quer dizer, ela está explicada nos seus pormenores, nesse manual que eu mencionei. Quem tiver interesse deve recorrer a esse manual, mas, como eu falei, a coleta de depoimentos orais, a transformação desses depoimentos em fonte, a utilização dessas fontes em pesquisa, ela demanda, de um lado, um cuidado do pesquisador em todas essas etapas do processo de elaboração da entrevista, um cuidado também no método que ele vai utilizar na utilização desse material e, principalmente, em questões eminentemente éticas. Eu acho que o pesquisador ele tem que ter, no momento em que ele está lidando com depoimentos, que são depoimentos, uma produção individual e que vai ganhar uma circulação pública e que demanda muito a interação com um outro indivíduo, um indivíduo que tem as suas tibiezas, tem as suas fraquezas, tem os seus problemas. Você tem que ter um problema ético, você tem que lidar com questões éticas de suma relevância. Eu vou só encerrar contando um episódio que aconteceu comigo há 4 anos. Eu estava fazendo entrevista com um professor, um pesquisador, num projeto que lidava com a questão de tecnologia, implementação de programas tecnológicos no Brasil. E eu fui a São José dos Campos entrevistar esse professor e, de forma incompreensível, ele falava 3, 4 frases e começava a chorar. Falava do pai e começava a chorar. Falava do estágio que ele tinha feito e começava a chorar. Falava de não sei o que, começava a chorar. Chorou o depoimento todo. Depois, com outras entrevistas e tal, eu fui saber que esse personagem ele esteve envolvido num caso de desvio de verba altíssimo. Um caso realmente que foi muito marcante para a área onde ele atuou. E ele realmente estava comprometido com aquilo e ele ficou com essa marca. Sua trajetória ficou, de certa forma, deslegitimada por essa marca. E aí eu pude compreender o choro dele. Quer dizer, o choro dele era uma certa relação que ele tinha com o passado, era a primeira possibilidade que ele tinha ali de sistematizar as memórias dele sobre a trajetória e que ele via que todo o esforço que ele tinha feito, entendeu, tinha sido maculado por uma decisão que ele tinha tomado posterior. Não é para o historiador fazer juízo de valor, não é para o historiador julgar ou condenar, é para o historiador compreender, né? E isso desde o século XIX já era dito, já foi questionado diversas vezes, eu volto a insistir nisso. Quer dizer, nós não somos o estalão da medida da verdade, nós temos aqui para compreender. Então eu não estou julgando o depoente, mas você vê de que grau há essa questão da tensão íntima dentro do depoimento, de que forma essa tensão se expressa e de que forma o pesquisador tem que ser extremamente ético, tem que compreender. Não se pode expor as fraquezas e tibiezas do entrevistado, não se pode cavalgar com interesses políticos a utilização desse depoimento. Você não vai fazer um depoimento para sacralizar nem para condenar ninguém. Você tem a preocupação da sua isenção e você tem a preocupação do seu rigor na isenção, no tratamento, na elaboração e no tratamento dessas fontes. Então, a história oral, de certa forma, por colocar você, como eu falei, uma relação face a face com o outro, ela deve ser permeada por um rigor ético muito grande. Eu acho que esse talvez seja a maior contribuição que talvez a gente possa dar para a geração de pesquisadores. Quer dizer, o compromisso que nós temos, de um lado, com o rigor, e do outro lado, com a aceitação de padrões éticos. Foi muito bom estar aqui, eu gostaria muito que vocês tivessem a disponibilidade de nos visitar lá no CPDOC. Me sentiria assim, muito honrado se vocês tivessem, a partir desse curso, interesse maior em pesquisas com a utilização de fontes orais, e nós estamos aí para isso mesmo, nós estamos aí para ser consultados, nós estamos aí para ajudar e para transmitir um pouco dessa experiência que nós temos, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade. Como ficaria, agora como ficaria esse material respeito ao uso em termos de história oral, de pesquisa? Vamos brincar nessa situação. Vamos pegar esse livro, revelar. Feito pela metodologia da história oral, quer dizer, ele não é um registro, ele é um documento oral, ele é um documento audiovisual, entendeu?
E se ele tiver que ser utilizado, ele vai ter que ser utilizado com a metodologia que à época estiver disponível para enfrentamento disso. Quer dizer, é um registro. Então nós chegamos a é até um problema, um assunto que eu gosto muito de refletir sobre isso. Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso, mas é um assunto que eu gosto de refletir. Que é, como você falou, ele está ali registrado. Nós temos a crença, né? Nós temos ainda a crença iluminista no primado da técnica, né? Então, isso é a verdade. Então, caberá, quer dizer, quem fosse defrontar com esse material, ele vai se defrontar a partir de uma série de questões que ele tiver naquele momento. Então, ele vai trabalhar com esse material, ele vai ter instrumentos de análise, até mesmo por ser um documento audiovisual, em que ele vai poder analisar as ênfases da voz, ele vai poder analisar as expressões, que já é um outro conjunto de instrumentos que ele vai ter que utilizar na pesquisa. Quer dizer, o importante é não confundir esse registro, que vai ser fatalmente um documento audiovisual, com um documento formulado a partir da metodologia de história oral. Então, eu acho que hoje, eu nunca tive esse tipo de desafio, quer dizer, eu nunca utilizei em minhas pesquisas um documento oral ou um documento audiovisual que fosse produzido, não por uma entrevista dentro da metodologia. Mas existe, por exemplo, no Brasil nem tanto, na França existe, na Itália existe uma série de procedimentos, porque já existe uma pesquisa muito grande sobre isso, existe de procedimentos de análise de documentação que é adquirida, que é pega de acervos de televisão, de rádio, sabe? De entrevistas das pessoas nas rádios, de entrevistas de políticos e personalidades na televisão, que são registros que são feitos sem a intencionalidade daquilo virar fonte, mas que fatalmente vira fonte. Da mesma forma, quer dizer, você pensar um pouco a entrevista que você lê num jornal publicado, você tem que fazer a crítica de que forma aquele depoimento foi tomado, de que forma aquele depoimento foi editado. Entendeu? O que eu falo que eu gosto de brincar é o seguinte: depois que eu assisti aquele, que é até um filme miserável, mas depois que eu assisti aquele filme Forrest Gump, eu duvido muito da técnica, entendeu? Porque hoje você chegou a uma fronteira da técnica em que a técnica pode te iludir. Quer dizer, uma das grandes brincadeiras que ele fazia era editar cenas com sons, com imagens, com diálogos que não correspondiam àquelas cenas, de você inserir personagens de determinadas cenas, inserir alguns diálogos com tratamento de som, entendeu? Tem uma cena genial que fica o John Lennon compondo Imagine, conversando, não há religião, não há, entendeu, propriedade. Tá? Então hoje você tem essa crença no primado da técnica, mas a técnica, de certa forma, ela pode te pregar peças, né? Eu me lembro que eu tenho uma confissão, eu sou um Xer, eu sou um fanático por aquele seriado Arquivo X, né? Cada um tem seu... tem um episódio no Arquivo X, um episódio lá na Sase, em que existe um disco que contém uma série de informações, e é um disco onde tem uma disputa muito grande pela posse daquele disco, onde tem uma série de informações. E no final lá, as forças do mal, né, essas coisas maniqueístas, conseguem ficar com o disco. Mas aí tem a grande peça, né? Que aquele disco que tinha uma série de informações estavam compactadas ali, aquelas mesmas informações tinham sido transmitidas por indígenas, né, por tribos indígenas, pelo relato oral, e ela estava espalhada pelos anciãos lá daquelas tribos e tal. Eles haviam conseguido transportar aquilo. Então, de certa forma, a história oral ela debate muito com isso. Quer dizer, uma tradição oral que é passada, e você tem uma crença de que a técnica vai conseguir congelar e captar essa tradição em um determinado momento, entendeu? Então você tem que estar sempre alerta para essa questão dinâmica, quer dizer, esse conhecimento, essa tradição, esse conjunto de referenciais culturais, você pode até fazer um polaroid dele, e ter a ilusão de que você o captou, mas você não o captou, quer dizer, na verdade, o pesquisador ele nunca dá conta da totalidade, o pesquisador nunca dá conta, como eu falei, da verdade. Ele tem que estar ciente dos seus limites. Então, a nossa crença na técnica, ela também tem que estar uma crença na técnica também, nos limites da técnica e nos limites que a metodologia que você emprega, da viabilidade dessa metodologia. Uhum.
problema, quer dizer, é uma coisa que, de certa forma, nós lidamos, como eu falei, nós fizemos um projeto, quer dizer, na época não era do CPDOC, mas um projeto com a Petrobras. E é até interessante, que é o externo e o interno, né? E também tivemos um projeto da própria história da Fundação Getúlio Vargas. E as expectativas que estão na contratação de um projeto, geralmente elas são frustradas pelo material que é coletado. E a questão ética realmente é essa, é você ter o respeito por isso. Até a parte onde te cabe fazê-lo, você o faz, entendeu? Agora, o que vai selecionar, o que vai ser divulgado, o que não vai ser divulgado, aí já não é mais da sua competência. Então, de certa forma, você resolve essa questão eticamente do seguinte: você nunca pode assumir o interesse de outro. Como eu falei, você não pode ser o estalão da verdade, você não pode ser a medida da verdade. Nem que seja a sua verdade ou uma verdade que tenha sido negociada. Você tem que ter o respeito e o critério. Então, você faz esse projeto, você forma lá o banco de entrevistas, você coleta os depoimentos, você está com essas informações. Agora, o uso que vai ser feito dessas informações, você não tem controle. É muito complicado, mas exatamente você tem que mostrar os limites da sua atuação. Quer dizer, a minha atuação, ela se limita aqui. O que ele vai fazer com isso? E a ver. Oi? Uma carta ao contrário. Você falou de uma carta, de alguma maneira garante os direitos do depoente de qualquer outro indevido. Certo. No caso, se houver o uso indevido, o processo se dá entre o depoente e quem fez o uso, no caso, a empresa contratante. Vocês estão fora disso? No caso, nós estamos fora porque nós mantivemos a fidelidade. O material que nós entregamos... Sim, mas isso não vai com uma empresa, por exemplo, que está colocando, é bastante complicado, porque são trabalhadores como os patrões. Mas aí é uma relação que vai ter que ser resolvida entre trabalhadores e patrões. Você criou um dispositivo com eles, né? Não. Nós tivemos um dispositivo que foi, de certa forma, utilizado por eles e nós desempenhamos, quer dizer, o que foi dito, o depoimento, vamos dizer, dos trabalhadores criticando, ele está lá registrado. Ele está lá efetivamente registrado. Se, por exemplo, é o que se fala do direito de resposta, quer dizer, se vai lá e publica dizendo assim, olha, foi feito assim, as pessoas estão dizendo tal coisa. Se você discordar, dizer, eu não disse isso, você vai lá e aciona. E nós, inclusive, vamos dizer, olha, realmente, na entrevista tal, está dito isso, 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 isso. O nosso papel é esse, quer dizer, nós temos a guarda dessa documentação. A utilização que vai ser feita disso. Agora, isso não se restringe exclusivamente ao depoimento oral, quer dizer, você tem essas biografias que são publicadas, tem uma figura em Minas, que eu não vou nem citar o nome, que ele agora está se dedicando a escrever biografias bombásticas. Então, escreveu uma sobre o Carlos Lacerda, fazendo uma série de denúncia à vida privada do Carlos Lacerda, usando alguma documentação a que tem acesso. Fez sobre o Juscelino, dizendo que o Juscelino era um vassoura, não levava a cara de ninguém, não sei o que. E ele está usando uma documentação que são documentos públicos. No momento em que você cede o depoimento passa a ser um depoimento público. A carta de cessão é isso. Se vão utilizar de forma truncada isso, aí é um processo que passa você, o depoente, quem utilizou. Nós, de certa forma, a postura ética que nós mantemos é exatamente isso, de balizar e criar esses dispositivos. Porque até mesmo se nós não tivéssemos o dispositivo da carta de cessão, quem garantiria o seu direito do seu depoimento é o documento da carta de cessão. Então, de certa forma, a gente fica numa posição complicada, mas uma posição na qual nós estamos seguros e estamos protegidos, porque o que nós estamos fazendo, quer dizer, a utilização que vai ser feita disso, quer dizer, às vezes selecionam um parágrafo descontextualizado de um texto seu e colocam lá. Qual é a sua responsabilidade disso? Você vai lá e questiona. Da mesma forma como nós não tivemos até hoje nenhuma experiência nesse sentido. Não tivemos nenhuma experiência de desrespeito. Inclusive, eu vou até falar, o livro, a publicação que foi feita sobre a história da Fundação Getúlio Vargas, as posturas críticas de ex-funcionários, de ex-professores, ex-pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, foi uma tensão muito grande, mas está presente no livro. Tem um capítulo onde as pessoas descem a mamona. Claro que tem o direito de resposta, né? Aí outras pessoas respondem aquelas críticas, mas a crítica está presente.
Eu faço parte da pesquisa com a Eliana, que está usando a história oral, né? Então, eu estou começando ainda os estudos da história oral. Mas, quando você estava falando da questão ética na relação do entrevistador e entrevistado, me pareceu muito a relação terapêutica do psicólogo com o seu cliente, né? Você começou a ouvir as histórias dele, ele liga para sua casa, tal, convida. E aí, qual é o limite disso? Como é que o historiador oral sabe que quer dizer, ele está até ali, ele não é o terapeuta daquela pessoa? A gente qual é o sabe. limite dele? Como é que sai isso? Isso a gente sabe. O problema é como essa relação vai se encaminhando. Como eu falei, liga, minha mãe morreu. Então, você acaba assumindo. Aí, na verdade, você não fica no papel de terapeuta. Né? Você acaba assumindo um papel de uma relação de amizade. Você vai, sim, que coisa desagradável e tal. Quer dizer, eu acho que as suas observações são extremamente pertinentes. Eu acho que vocês têm todos os instrumentos para desenvolver esse tipo de análise sobre a metodologia de história oral. Eu acho que é muito proveitoso, acho que nós até temos uma expectativa disso, entendeu? Que como é que vocês desenvolvem, que nós temos uma certa relação intuitiva com isso. Na verdade, a gente às vezes sente que a pessoa está ali fazendo uma catarse, às vezes as pessoas aceitam dar entrevista para fazer uma lavação de roupa, entendeu? Para colocar para fora algumas questões que estão mal resolvidas para ela e tal. E como eu falei, é uma questão ética porque você tem, de certa forma, saber da interdição. Se ele quiser que aquilo seja interditado, aquilo vai ser interditado. Se ele quer que aquilo tenha domínio público, então vai ter domínio público. Então ele até se utilizou da nossa instituição para fazê-lo, né? E o que nós tentamos fazer, de certa forma, é tentar até revelar alguns segredos de alcova, né? Assim, então, às vezes a gente foge, foge da cruz, né, de algumas pessoas, porque a gente não, sabe, vê que está ficando cada vez mais complicado esse tipo de relação. As pessoas, no ambiente político, então, é muito difícil. Eu trabalho muito com políticos e tal. E você acaba gerando em alguns uma relação de confiança que eles começam a pensar que você é consultor, que você é assessor dele. Então, liga. E também umas coisas assim, tipo assim, eles ficam sabendo que você está fazendo uma entrevista com o senhor Y. O que ele falou, hein? O que ele está dizendo, hein? Falou de mim, hein? Sabe? Uma coisa assim. Sim, tá. Eu até me lembro uma vez que a gente estava fazendo, eu estava com outra pesquisadora, a gente estava fazendo uma entrevista com 2 parlamentares. E os 2 se acham, claro, todo mundo se acha uma sumidade, uma genialidade, o melhor da raça, né? E um dia depois de uma entrevista, ele falou assim, fulano também está dando entrevista para vocês, né? A entrevista dele está ficando do tamanho da minha. Aí a outra pesquisadora falou assim, não, a dele é maior que o senhor. Eu falei, olha, isso é o tipo de comentário que você nunca pode fazer, muito menos para um homem. Dizer que a dele é maior que a sua, isso não é comentário que se faz. Mas a pessoa ficou tão desapontada, ficou assim, sabe? Tipo assim. Aí acabou gerando uma relação, porque na entrevista seguinte, ele vestiu um personagem que não era ele começou a fazer, aí começou a fazer análises assim, muito abalizadas, que ele achava geniais e tal, fazendo aquelas análises profundas que não era ele passou a vestir um personagem. Então você tem que ter muito cuidado nessa relação exatamente por isso, entendeu? E até mesmo para não gerar milindres. Por outro lado também, como eu falei, tem depoentes que querem dar entrevista apenas quando sabem que Y deu a entrevista e acha que falou mal dele, então ele quer dar a entrevista para... Então fica procurando, eu quero dar uma entrevista. Às vezes não é, né? Nossa, então a gente tem que ficar, sim, vamos ver, vamos fazer um projeto e tal, ver se adequa a sua entrevista. Eu quero falar. Então fica essa relação complicada. E, por exemplo, no caso que eu falei do Almirante Faria Lima, o Almirante Faria Lima tinha a ideia de que ele conhecia o General Geisel. E o que ele diz é o seguinte, o depoimento do General Geisel, ele foi mexido. Aquele que está no livro não é o General Geisel que ele conhecia. Então ele começou a dar entrevista para a gente, e a gente, de certa forma, usou isso como um estratagema, que ele queria ver a entrevista, ele queria ver o original. Quero ver o original, não é aquilo, a gente quer ver o original, quero ver... Como o original está franqueado, a gente fez... O senhor pode consultar. Ele falou assim, não, mas aqui também foi mexido. Não pode ser, eu quero ouvir. Se convenceu, mas não muito, né? Então alguém mexeu na cabeça dele, né? Eu não sei se você vai poder, enfim, comentar, porque você falou que você não trabalha diretamente com comunidade, né? Que tem uma equipe que faz isso. Mas eu estava aqui pensando, quer dizer, ontem já era uma coisa que estava me levando assim
está refletindo algumas coisas com relação a essa questão da experiência da entrevista, né? Quer dizer, você hoje está falando bem de um pouco que se poderia falar de um enquadre, enfim, de que você percebe coisas, eticamente você não vai fazer esse comentário, enfim, mas efetivamente existe uma experiência da entrevista, alguma coisa que se torna visível entre o entrevistador e o entrevistado, que dá outros sentidos ao que o entrevistado está pronunciando, que não é um discurso limpo, neutro, livre das emoções, das experiências e das conexões que ele vai fazendo em termos gestuais, de expressão, enfim. Afora isso, eu acho que tem essa coisa toda que você está narrando que para mim é extremamente prazeroso ouvir, né? Quer dizer, esses efeitos das entrevistas, que isso é muito contundente quando você faz um trabalho local e cotidiano. Isso pode não ser numa entrevista separada, individual, com um determinado personagem, mas quando você está metido dentro de uma comunidade, fazendo esse tipo de trabalho, o efeito que a entrevista tem é fascinante, de pessoas te procurarem para querer dar entrevista de novo, porque soube que o outro deu a entrevista, entendeu? E demorou mais tempo, ou que outras pessoas escutaram a entrevista e na dele ninguém estava ouvindo, trazer a mulher para ouvir a entrevista, querer que você entreviste a mulher porque, entendeu? Foi bom ser entrevistado. Enfim, eu queria um pouco saber se dentro dessa metodologia da história oral, voltada para o registro da memória local com as populações, se isso é incluído, né? Quer dizer, como é que vocês trabalham com essa experiência que é, na realidade, os efeitos do próprio dispositivo da entrevista da história oral? Isso, de certa forma, a gente tinha um conhecimento, quer dizer, nós podemos nos valer de um conhecimento acumulado da antropologia, né? Quer dizer, a experiência do antropólogo, de certa forma, a gente aprende com a experiência do antropólogo. Por isso também, como eu falei ontem, exatamente por essas questões que você está colocando, na década de 70, principalmente, se colocou esse projeto da história oral como verdade do povo, porque também serve como instrumento de conscientização. Quer dizer, a partir do momento que você força a organização estimula a organização desses discursos, você, de certa forma, está provocando um processo de reflexão, de construção de identidade, de reafirmação de identidade, que pode ter um efeito singular em algumas comunidades. A experiência que você tem, por exemplo, em São Paulo, você tem alguns trabalhos com comunidades campesinas, e na Inglaterra você tem uma dúzia de trabalhos com comunidade operária, realizados, inclusive, em momentos muito complicados da história do trabalho na Inglaterra, no final dos anos 70 e nos anos 80, que foi o período Thatcher, que era um período e que tinha a questão de instrumentalização política. Eu tenho, como eu falei, extremamente grandes reservas a isso. Quer dizer, eu acho que o conhecimento rigoroso, ele não deve se valer disso. Agora, se você tem como proposta, não uma proposta da construção de um conhecimento rigoroso, uma proposta de um trabalho de politização e conscientização, então realmente é eficaz, e isso já é utilizado mesmo fora do espaço da academia. Eu estava falando, eu não nunca tive um projeto, engajado a um projeto de trabalhar com comunidade, mas eu orientei uma monografia de final de curso, que até não posso orientar a dissertação de mestrado, porque eu não tenho a titulação, mas estou sendo co-orientador de uma dissertação de mestrado de um mestrando em História que está fazendo um trabalho sobre Belfor Roxo, sobre a criação do município de Belfor Roxo, não sei se vocês têm conhecimento, mas Belfor Roxo é todo criado em torno de uma figura carismática de um herói marginal, que é o primeiro prefeito lá, que é o Joca, né, que é uma figura que transitava entre o mundo da legalidade e da ilegalidade, teve um fim, foi assassinado, inclusive. E eu tive acesso às entrevistas que ele fez. E é muito interessante porque tem uma tensão política muito grande, porque as pessoas têm medo de morrer ao falar. E outras, ao falar, se sentem bem. E aí geram a possibilidade de outras pessoas falarem. Então, quando alguém fala, ele percebe que outras pessoas passam a procurar para falar e tal. E tem uma série de estratégias que você no caso, você pode garantir uma certa proteção a isso, omitindo o nome, criando pseudônimos quando você vai citar. Inclusive, é uma coisa que vamos dizer assim, posta no contato. Quer dizer, se você quiser, a sua entrevista não vai ser identificada. Eu preciso ter essa identificação até mesmo para o rigor da minha pesquisa. Agora, na divulgação, eu posso não citar, que também é uma estratégia que os antropólogos usam. Nós, historiadores,
refutamos. Quer dizer, uma das grandes diferenças do historiador e do antropólogo social é isso, que o antropólogo ele tem que, de certa forma, tirar a especificidade do depoimento. Nós temos que obstinadamente expressar a especificidade, dizer quem falou, quando falou, de que forma falou e tal. Eu tenho uma grande amiga minha que ela terminou a tese recentemente sobre uma família de políticos aqui da cidade do Rio de Janeiro. E é interessante porque eu sabia com quem ela estava trabalhando, eu sabia qual era o estudo de caso dela, mas ela nunca chegou para mim e falou assim, não, eu estou entrevistando fulano de tal e a filha dele Cicrana. Ela não, os Silveira. Eu falei, vamos deixar de besteira, eu sei quem são os Silveira. Silveira é fulano, é Cicrana, é fulano de tal. Mas por favor, não pode. Então tem essa... Agora, no trabalho, como eu falei, nós nos valemos do trabalho da antropologia, porque a antropologia, ela tem diversas... A antropologia, tanto a etnografia quanto a antropologia social, ela tem uma experiência acumulada, até mesmo pela necessidade dos cadernos de campo, então, tem uma experiência acumulada do efeito da presença do pesquisador dentro da comunidade. Então, como eu nunca tive que lidar diretamente com esse tipo de problema, mas isso, de certa forma, está resolvido por outro campo. Agora, você falou um assunto muito interessante, questão do não dito, quer dizer, do expresso não dito. Daí eu falei da necessidade da coruja, né? Você tem que, de certa forma, fazer uma observação, até mesmo no teu caderno de campo, dizendo assim, teve uma expressão jocosa, entendeu? Meneou a cabeça e tal. No seu caso, na sistematização da pesquisa. São observações suas do pesquisador que você coloca entendeu? No relato da entrevista, no relatório da entrevista, eu falei que você, de certa forma, qualifica, dá informações sobre ela e insere essas informações. E claro que na sua pesquisa você vai... Agora, esse também é um problema, é um problema de rigor também, de que forma essa sua informação vai ser confiável, né? A gente tem que partir do pressuposto que você é um pesquisador confiável. Pode não ser, né? Então, não está registrado. Tem padrões para essas expressões jocosas, expressão de alegria? Não, geralmente, expressão de tristeza, ao falar sobre o tema tal, demonstrou, tá, né? Isso aí, da língua portuguesa, do vernáculo. Inclusive nas transcrições, às vezes quando a pessoa chora ou ri, na transcrição coloca risos, chora, entendeu? Aí são coisas que estão... Na própria transcrição está registrado. Você falou há pouco que deve se insistir sem ser inconveniente. Eu vou insistir e espero também não estar sendo inconveniente. Retomando a questão da empresa, Kátia falou há pouco ali atrás de uma carta ao contrário. A mim ocorreu o seguinte, uma carta de 3 partes, de um entrevistado, de uma empresa que presta serviço para uma outra e essa entidade que contrata. Essa possibilidade é cogitada ou realmente... É feita. É feito. O padrão é esse. Quando nós somos contra... Não, pode concluir. Se isso é cogitado ou se realmente a entidade que presta serviço se considera totalmente isenta do uso e da produção daquele material. Então existe isso? Existe. Quando nós somos contratados por alguma empresa ou instituição, como eu falei, Petrobras, Inmetro, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados ou uma empresa privada, nós fazemos o modelo da carta em 3 vias, na qual assinam o depoente, o CPDOC, a pessoa responsável pelo CPDOC, pela Fundação Getúlio Vargas, e o contratante. Então, existe um certo... Primeiro, existe o contrato da Fundação com o contratante, onde isso está estabelecido. Quer dizer, fica muito claro, fica estabelecido contratualmente quais são os limites da nossa participação nisso. E que também qualquer utilização que fira esses procedimentos poderá ser passível de questionamento, etc. E de um contencioso legal. E na documentação, na seção do depoimento, ele está cedendo, o cedente, ele está cedendo o depoimento para o CPDOC e para a utilização dessa empresa, desde que sejam preservados. A carta de cessão tem isso, quer dizer, que há preservação da integridade do depoimento, que o depoimento não pode ser alterado, que o depoimento... Então, esse instrumento legal é que, de certa forma, também viabiliza
um possível acionamento do depoente para a empresa que utilizou de forma errônea ou distorceu essa... E do CPDOC com relação à empresa também isso fica contemplado. Mesma coisa. Mas, por exemplo, no caso desse, de um uso de uma declaração... Não ocorreu, entendeu? Não, sim, mas existe a possibilidade. Mas no caso, por exemplo, de um entrevistado dar alguma declaração e a empresa fizer uso daquilo para demiti-lo, por exemplo. Nesse contrato, existe a possibilidade do CPDOC... Não, se aliar, não. Se aliar, não. Mas se sentir incomodado com, digamos, mau uso da... Mas se ele nos procurar, nós temos toda a documentação que possa, de certa forma, instrumentalizar o processo que ele vai mover contra a empresa. Não, mas às vezes o uso não é por edição ou por alteração, é o uso da própria declaração. Aí não tem muito o que questionar, né? Então, o que tem é isso, quer dizer, se ele quer acionar a empresa por ele ter sido demitido pela expressão de uma posição dele, ele tem a instrumentação, ele tem todo instrumentalizado o registro disso e a condição como isso foi estabelecido. E aí a contestação, o processo vai ser corrido na justiça. Quer dizer, nós, de certa forma, municiamos qualquer uma das partes. Da mesma forma, se a empresa queria processar o depoente por alguma injúria, calúnia, nós também temos a obrigação de fornecer toda a documentação que foi requerida, que foi exigida. E o depoente também tem a possibilidade de censura. Também tem a possibilidade de censura. Ele também tem a possibilidade de censura. Ele tem total possibilidade de censura. Ele só libera o depoimento até a entrevista. Se o senhor quer ler o depoimento, nós até perguntamos, o senhor quer ler ou ouvir o depoimento novamente antes de assinar a carta? Ele pode dizer que sim ou que não. Geralmente diz que não. Tá? Nós até insistimos, quando até percebemos se tem algum... E aí passamos, damos o tempo, entendeu? Para que muitos dos depoimentos, muitos não, mas alguns dos depoimentos não são assinados. E o que acontece? Por exemplo, tem casos como esse. No projeto do Inmetro, até não foi por nenhuma questão, no projeto do Inmetro, nós tínhamos o contrato de formar um banco de entrevistas, de depoimentos para a memória institucional do Inmetro. Alguns desses depoentes não assinaram a carta de cessão. Não assinaram, insistiram, não assinaram, não vou assinar, nada. O que aconteceu? Esses depoimentos não estão com o Inmetro. Os depoimentos estão com o CPDOC interditados. Nós não passamos. Eles nunca pediram. Mesmo que se pedissem, nós não poderíamos enviá-lo. E não podemos utilizar. Inclusive, é um problema do seguinte. Eu escrevi uma comunicação para um congresso, utilizando dados de uma entrevista, porque tinha passado para ele a transcrição, acreditando que não tem problema na entrevista. Não tem efetivamente problema na entrevista. Acreditando que ele iria liberar. Não liberou, eu tive que suprimir. Você não pode nem apresentar. Ou então teria que colocar um depoente anônimo, entendeu? Mas achei melhor, seria até ridículo, seria até forçar, porque as pessoas identificariam quem era que estava, se fosse procurar, se fosse investigar, se fosse pegar aquele depoimento, saberia, dentro daquele contexto, qual seria a pessoa que não fez. Então, suprimir, quer dizer, isso que eu estou falando, mais uma vez são preceitos éticos, que